Olá, telespectadores do Chama Clínica, que hoje nós vamos falar inglês, né? Call Medicine. Call Medicine. Meu nome é Carol Mécede. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E, pessoal, eu sou a Gabi. E temos uma convidada de honra hoje aqui, Letícia Prete. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela vai falar melhor dela do que qualquer um de nós. Mas desde já eu queria te agradecer, Lê. A gente tava tentando fazer esse tempão, né? E dessa vez de supetão, episódio relâmpago saiu. E é um prazer pra gente receber aqui. Obrigada por ter vindo e aceito o nosso convite. Gente, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu queria fazer esse podcast. A gente já tinha conversado sobre isso há muito tempo e infelizmente a gente não conseguiu fazer antes. Mas assim que eu recebi o convite ontem, 1h da manhã, a gente fez acontecer. Você trabalha com muita antecipação Bem aqui. a cara do Chama Clínica isso, sabe? Ai, não, às 6h da tarde estarei lá. Foi isso mesmo. Mas a gente já ficou sabendo que, conversando aqui nos bastidores, que sua rotina também não é simples. A sua rotina aqui em Belo Horizonte agora não tá simples, não. Pela sua correria que você falou. Bem a cara do Chama Clínica. Não tinha então, assim, melhor momento. Eu acho que foi do jeitinho que a gente faz, então perfeito. Meu pai falou, nossa, mas isso é muito repentino, você não falou nesse podcast ontem? Eu falei, pai, eu só trabalho assim. Vivendo um dia de cada vez. Se apresenta para os espectadores do Chama Clínica e todo mundo que tá seguindo a gente. Nós somos ao vivo no YouTube. Claro. Eu sou a Letícia Prete, eu sou médica formada pelo UFMG e hoje eu sou médica em Nova York, na Universidade da Colômbia, no Hospital Presbiteriano de Nova York. E tenho um Instagram, Letícia Prete, que eu compartilho a minha vida lá, mas também compartilho o que eu fiz para chegar até lá, compartilho um pouquinho de inglês médico. E tô muito lisonjeada de estar aqui hoje. Ai, que bom! Eu acho que a gente que tá lisonjeado, né? Depois de tentar programar isso, assim, e ter a oportunidade, a gente que já acompanha seu trabalho nas redes sociais, assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a sua trajetória, então acho pra gente uma satisfação enorme, assim, poder trocar experiências e falar pro nosso público como que é esse caminho, né? Então, assim, é a primeira vez que a gente vai falar disso, assim, de uma maneira tão profunda aqui no Chama Clínica. A gente sempre fala da questão do Ciências Sem Fronteiras na faculdade, tudo, a gente já falou disso, mas assim, do residente fora do Brasil é a primeira vez, então acho que vai ser uma experiência bem legal. Acho que cada vez mais existem dúvidas, isso você deve receber no seu Instagram, nas suas redes sociais, você deve receber isso toda hora, né? Como que eu faço para chegar até aí, né? Eu acho que falar um pouquinho sobre isso é fantástico, assim, bem legal. E a Lê não sabe quando eu estava apresentando, porque o nascimento do Chama Clínica foi algo bem inusitado, assim, a gente estava conversando, tomando café e falando de podcast que a gente gostava e tal, e aí eu recebi uma vez uma caixinha, vocês podiam fazer um podcast, eu estava respondendo a caixinha, eu falei aqui, ó, Fabrício, falava que a gente podia fazer um podcast. Ele, vamos? Eu falei, vamos pensar no nome? E aí, assim, surgiu o podcast Chama Clínica. E eu tava mostrando pra ele, quando eu resolvi começar na internet, assim, a dividir um pouquinho do nosso dia a dia, da medicina interna, da clínica médica. Tinha alguns perfis que eu falava assim, é mais ou menos isso que eu acho legal na internet, porque a gente vê muita coisa que não é nosso método, né? E aí, tava lá a Letícia Prete, ele, gente, que legal! Muito legal. Muito legal. Não tem nenhuma pretensão de mudar, mas vou seguir. Exatamente. Conta um pouquinho pra assim, essa é a pergunta clássica do Chama Clínica. Por que medicina? Assim, o que te motivou? Você sempre quis? Eu sempre quis ser médica, desde pequenininha. Na verdade, acho que foi muita inspiração da minha família, assim. Meu avô foi de uma das primeiras turmas da UFMG, lá atrás, acho que foi a primeira e segunda turma da anestesia, e ele inspirou os meus tios, que foram para medicina também, então eu cresci, a gente reunia todo domingo na casa da minha avó, e eu cresci ouvindo medicina, e eu falava, gente, isso é muito legal, é isso que eu quero fazer da minha vida. E nunca questionei, assim, falei, não, quero ser médica, cresci falando que ia ser médica, eu era a primeira neta, e aí eu puxei o bonde, que puxou tem o bonde de gente atrás. Aí eu também puxei o bonde, a Gabi. Lá, diferente, lá em casa somos nós as primeiras, assim, eu tenho um primo que é ortopedista, mas é um primo por parte do meu pai que não a gente cresceu até boa parte bem próximo, mas não era aquele... Isso. A faculdade dele nem a experiência, porque ele foi mais velho e tal.
Mas Foi você que puxou e eu segui. Mas seu pai também é médico. Não, meu pai fugiu dessa. Meu pai falou, não, meu pai é Tem engenheiro. que ser normal, né? Exatamente. Alguém tem que ser esperto. Ou eles ficavam com medo? Eles apoiaram. Na verdade, foi muito engraçado que quando eu decidi fazer medicina, meus pais, que não são médicos, apoiaram. Meus tios, que são médicos, falaram, você tem certeza? Você não vai fazer direito, não? Fazer concurso público, né? Eu falei, Sabe não, o eu que é muito tenho. engraçado? Quando eu decidi, eu tava assim, na época de vestibular, a Carol tava na época de residência. Nossa. E ela sumiu, ela vivia no hospital e tal. Aí minha mãe chegava no meu quarto quando eu tava falando, você tem certeza, filha? Faço não, olha sua irmã, olha a vida que ela leva. Não precisa fazer só porque sua irmã fez como se fosse isso, né? Você pode ter tem outra Você opção, tem outra né? opção. Ela, mãe, eu tô fazendo o que eu quero mesmo. Mas eu sou uma das pessoas que acredita que medicina você tem que amar muito e é uma Nós vocação também. mesmo, porque tudo bem, você pode ser um bom médico só lendo os livros e entendendo os guidelines e tomando condutas, mas eu acho que se você não amar a interação com o paciente, se você não amar aquele contato, tá ali o tempo todo, o negócio perde o sentido, assim. E a rotina é muito cansativa, a trajetória é muito cansativa, independente do que você escolher, se é ficar aqui no Brasil, se é ir pra outro lugar, mas amando as coisas ficam mais leves. Assim. Exatamente. Tudo faz sentido, né? Aquela dedicação extra que a medicina exige faz sentido. As pessoas perguntam muito isso sobre trabalhar final de semana, assim. Eu trabalho até hoje, Fabrício tem mais tempo de carreira, também trabalha. E isso é tão natural pra gente, assim, não é um peso eu sair pra trabalhar, porque eu amo o que eu faço, assim. E isso, quando a gente compartilha esse brilho no olho, dá sentido, né? Nessas escolhas. Eu vou abrir o primeiro parêntese aqui, porque você falou um negócio que é muito legal, que é relação médico-paciente, amar o que faz. E aí me veio na cabeça aqui como que é isso, levando um pouquinho já mais à frente nos Estados Unidos, assim, como que é isso lá, sabe, assim, porque você tá é uma cultura diferente, são pessoas, porque a gente tem uma impressão, assim, que nós brasileiros somos muito calorosos, assim, como que é a relação médico-paciente lá, como que é a relação dos pacientes com os médicos, dos médicos com os pacientes, como que... Eu adoro essa pergunta, porque, na verdade, eu acho que o americano, não só no hospital, relação médico-paciente, eu acho que o americano, em qualquer ambiente profissional, ele mantém um distanciamento maior. Você não fica melhor amigo de ninguém nos Estados Unidos com uma tarde que você passa, né? Não, mas mineiro, Não, né? exatamente. Você sai do lugar que a gente faz amizade. Sentando do lado. Você só de um café e um pão de queijo. Exatamente. só precisa disso. Você precisa disso aqui, né? Pra você virar melhor amigo. E lá não é assim. Mas mesmo quando você cria uma amizade muito próxima, ainda assim se mantém um certo tipo de distanciamento. Tem colegas médicos que... Meu preceptor fala isso. Ele fala, eu tenho amigos que eu não sei nem se eles são casados. E são colegas aqui. Porque tem esse distanciamento profissional. E... Quando eu cheguei lá, era isso que eu esperava. Eu esperava que eu não fosse ter esse contato próximo médico-paciente que eu tinha quando eu fazia medicina aqui, né? E eu comecei a fazer residência e comecei a notar que, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Quando você trata o paciente de uma forma mais humana e você dá mais abertura, ele responde bem. E hoje, minha relação médico-paciente nos Estados Unidos, eu falo que é muito parecida com o que tem aqui, assim, meus pacientes, eu tava no consultório agora no Natal, Réveillon, eu tenho vários pacientes de outros países, inclusive, né, trouxeram presente e tal, e cartão, Legal. Escreveram. Legal. Então, assim, abraçam, abraça e tudo. Então, eu acho que é muito mais de você do que da cultura. Assim, a partir do momento que eu dei abertura, virou a mesma coisa. Só que eu vejo que os meus colegas não são assim. E às vezes eles brincam, eles falam, por que todo paciente sai assim querendo te abraçar? Como é que é isso? Que legal isso, né? Como é que Isso você é muito faz lindo, isso, né? Ou então, a gente tem uma taxa, a gente calcula uma taxa de retenção no consultório, né? Então, quando o paciente chega pra gente, quantos % dos pacientes ficam, continuam, voltam, e quantos vão pra outro lugar, ou pedem pra eu trocar de médico e tal. Eles falam, todo dia de consultório meu, ele é lotado. Eles, como é que é isso? Eu falo, gente, eu acho que é só um pouquinho de abertura a mais que as coisas melhoram. Então, hoje em dia, meu dia a dia é como era aqui. A escuta é universal, né? Não é... Você tá ali, a dedicação, tudo. E que interessante, que lindo ouvir isso, assim. E como que é a relação do médico com a medicina, assim? Porque a sensação que a gente tem, e aí é um preconceito mesmo, assim, tem um preconceito de
especular como que é lá fora, assim, minha sensação é que é muito profissional, assim, que é extremamente, que é pouco... Técnico, né? É só tecnicamente, né? Então, assim, sem tanto sentimento que a gente fala. E você começou sua fala falando sobre a medicina precisa de amor pela profissão. É assim lá também, assim, com... Eu acho que esse ponto é um preconceito mesmo. Eu acho que existe igual lá. Eu acho que eu conheço... Tem médicos que eu tenho na minha residência, tenho acesso, que são médicos incríveis, super-humanos, americanos. E assim, eu tenho... Uma das pessoas que eu mais admiro, ele é um clínico geral, especialista em doenças infecciosas, mas ele não fez um fellow depois da clínica. Ele chama Dr. Peter Gordon, ele é um dos meus preceptores. Ele já foi diretor da Columbia, ele tem um cargo bem alto lá. E ele coordena a clínica de HIV. E, gente, eu nunca vi nada assim. A gente faz corrida de leito com ele. Primeiro que ele é brilhante, assim. Eu perguntei pra ele, quando eu rodei com ele a primeira vez na residência, qual era o principal conselho dele pra mim. A gente tem uma cultura de feedback muito grande nos Estados Unidos. Então, todo preceptor, a gente não só recebe feedback, como a gente dá feedback no final. E eu pedi pra ele, eu falei, me fala uma coisa. Como que você faz pra ser assim tão incrível? E aí ele falou, desde o início, eu tenho uma rotina. De manhã eu vou sempre ler um paper. Não interessa do que vai ser um artigo. Se vai ser da minha área, se vai ser da outra área. Algum artigo eu vou ler, tomando meu café, e depois eu vou começar meu dia. E você vai incorporando aquilo ali. Mas ele fala, o mais importante é você ouvir seu paciente. E a gente faz corrida de leito com ele, as corridas de leito demoram, mas assim, dele sentar no chão com o paciente e falar, não, então tô aqui, me conta, o que tá acontecendo? E a gente a gente atende uma população, as pessoas acham, né, Columbia, a gente atende só atores de Hollywood lá, né? Mas não é assim, não, gente, é outro preconceito. Pelo contrário, a maior parte dos meus pacientes são de Medicaid, que seria comparável com o SUS aqui, né? Então, paciente de baixa renda, na clínica dele de HIV mais ainda, né? E ele, nossa, e eu falo, é muito incrível. Então, acho que isso é um preconceito. Tem médicos e médicos, mas eu acho que tem médicos e médicos aqui em também. Qualquer lugar. Sem dúvida. E você falou uma coisa que a gente sempre fala, da importância de você ter esses mestres, né, ao longo da nossa trajetória mesmo, assim, profissionais que nos inspirem. Você olha e fala assim, gente, eu quero ser um dessa pessoa. Eu escolhi clínica por causa disso, de uma professora minha da faculdade, e ao longo da residência, Fabrício é um deles, né, porque ele tá aqui, mas é um profissional que eu admiro, que foi meu preceptor. Então, você vai se moldando dentro disso, assim, por isso estar dentro de um ambiente no qual você admira as pessoas, ou almeja muito, te faz crescer mais, assim, eu acho que te faz aumentar o sarrafo. Você sente que as pessoas são melhores que você e que você precisa trabalhar mais pra chegar ali, né? Com certeza. E esse foi meu sentimento total, né? Quando eu entrei na residência, jamais esperava entrar lá e entrar com pessoas que eu sabia que tinham tido caminhos muito diferentes dos meus, né? Todos eram americanos ou tinham feito medicina nos Estados Unidos, tinham vindo de escolas, das melhores escolas dos Estados Unidos, e chegar lá e me inserir nesse grupo vindo de outro país foi um puxão pra cima mesmo. Foi o primeiro dia pensando, o que eu tô fazendo aqui? Quem foi o maluco? Quem deixou? Eu tenho só 6 anos. Não era eu, né? Tem outra pessoa com o mesmo nome. Mas aí, entender aquilo e sentir que é puxando pra cima mesmo. E eu acho que essa é uma grande diferença que eu vejo na minha residência, no sentido de todo mundo, e aí quando a gente fala um pouquinho de medicina baseada em evidência, todo mundo. Eu chego na residência de manhã, a maioria das pessoas já leu pelo menos 2, 3 artigos no metrô, chegando pro hospital e falando, você viu isso, mudou disso aqui e tal. E eu fico assim, e se eu não acompanhar, eu fico parada. Isso é um ponto que é muito diferente no Brasil, né? Assim, a gente começou a falar de medicina baseada em evidência e agora. Tem um tempo, né? Mas assim, é muito atrás, né? E essa rotina eu acho que é uma das principais diferenças. Existe uma quebra enorme na residência pro que a gente tá acostumado a estudar na faculdade, né? Na residência, dependendo da residência, e é por isso que eu falo com todo mundo, escolham bem o lugar de fazer residência, não façam residência por fazer, porque isso é um passo muito importante da formação, lapida muita coisa do que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida profissional inteira. E aí, escolher um lugar onde a medicina baseada em evidência é respirada e incentivada,
E você tem esse estímulo, assim, de discutir artigo, que são os clubes de revistas que a gente fala aqui, é muito importante. Porque senão você fica para trás e daqui a pouco não vai ter mais espaço, né, para uma prática diferente. Não, e é legal isso, né? Eu acho que é porque lá é onde é produzido, né? Então, assim, também tem isso. A gente consome o que é produzido lá. Você está onde é produzido. Então, as pessoas de lá, elas têm muito mais hábito disso, porque já as maiores revistas, os maiores papers, eles estão produzidos lá, as edições, elas são realizadas lá. Então, assim, seu preceptor é quem escreve na revista, né? Então, assim, esse hábito da leitura fica Ele uma te coisa dá um muito spoiler. mais natural. Vai sair semana que vem, mas deixa eu te Então, contar. assim, ele analisa o que vai entrar e o que vai sair. Sim. Então, assim, esse hábito da leitura do paper no metrô, no ônibus, onde seja, assim, no café da manhã, né? O jornal é um paper, você abre o tablet ou paper mesmo e lê. Isso é muito legal, assim, construir essa cultura de estudar medicina o tempo todo, assim, então é muito legal. A gente tem incentivado os nossos chaminhas a fazerem isso. Fabrício arrasa semanalmente na interpretação de um grande paper, assim, na nossa newsletter, fazer o A gente tem Chamar toda segunda-feira. toda segunda-feira. E ela é dividida em 4 partes. A primeira, que é o Chama Updates. Que aí é um artigo que geralmente o Fabrício destrincha e ele usa pico, vai analisando o artigo mesmo. Igual a aula de metodologia científica. E aí o segundo, que são as oportunidades, aí é com a parceria com o Pontua Med. São as principais, atualmente é só em Minas, acadêmicas para o currículo. Então, participação em congresso, envio de capítulo, essas oportunidades, os prazos. Isso. Depois, o exame da semana, que aí um beijo para a Doc Laio, que ajuda a gente nessa parte. A gente analisa o exame. E o Tudo Menos Medicina, que é a minha Também é parte legal. preferida, que são dicas extra-acadêmicas. Medicina é bom, mas não é tudo. Você fala muito disso também, que a medicina é uma parte da nossa vida, né? É uma parte importante, mas para ser a melhor médica que eu posso ser, eu tenho que estar com as outras partes também muito bem consolidadas. Então, isso aí, esse equilíbrio que acaba desequilibrando ao longo do processo. Como foi? De vez em quando desequilibra. Mas isso aí é importante para recarregar as energias e que a gente consiga seguir ali no nosso propósito, né? Primeiro que esse projeto eu acho incrível, gente, porque medicina baseada em evidência não é nem o futuro da medicina, eu acho que é o presente da medicina, né? Nós já estamos atrasados. Já tinha que ter Eu acho que vocês já tá bem na frente. Mas e a questão o problema é que quando a gente começa a falar que medicina baseada em evidência é o presente da medicina, a gente tem que saber analisar a qualidade da evidência, né? Isso. Senão vira apenas reprodução do que não é verdade. Então, eu acho que aprender metodologia científica, voltar lá no pico, voltar lá em análise de estudo, desenho de estudo, o que é, mas análise estatística, por que isso faz sentido? Onde eu posso usar isso? Onde eu posso aplicar? Faz parte da medicina baseada em evidência. Medicina baseada em evidência não é só ler por ler, né? Exatamente. E muda a análise, porque às vezes tem um artigo completo que a evidência é baixíssima, mas você não sabe interpretar. Eu falaria nem às vezes, eu falaria que a maioria das vezes. Com certeza. E você chegou lá com essa noção? Nos Estados Unidos? Sim. O mundo da pesquisa aconteceu pra mim no Ciências Sem Fronteiras. Quando eu tava entre o meu 2º e 3º ano da faculdade, e aí eu fui pra Austrália. E na Austrália, eu tava querendo alguma coisa. Eu sentia que faltava alguma coisa. Eu não tava tão feliz na medicina igual eu esperava. Eu sempre Isso tinha é raro, né? Porque geralmente as pessoas usam o intercâmbio pra descansar. E foi exatamente isso que minha turma fez. A gente chegou lá com uma turma enorme. A gente ganhava bolsa, então a gente tinha o número de matérias pra fazer por semestre, mas era isso. E depois o resto eles passeavam e viajavam e tal. E foi isso que eu fiz no início também, nos primeiros meses. E eu falei, tá faltando alguma coisa. Será que essa alguma coisa eu não consigo encontrar aqui? E foi quando eu fui buscar oportunidades de pesquisa e estágio. E eu peguei uma lista de professores médicos da minha universidade, a universidade que eu estava, e saí mandando e-mail. Foram assim, foram centenas não, mas dezenas foram. Na Austrália. E falando, oi, meu nome é Letícia, sou estudante de medicina. Esse é meu currículo, tinha no meu currículo o FMG, que pra eles era o quê, né? O FMG. E comecei a mandar. E aí... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Só que no e-mail eu escrevi que eu tinha bolsa, não precisava de nada remunerado, que eu queria só experiência, eu só queria aprender.
E foi incrível o número de respostas, porque eu achei que ninguém... Falei, gente, o pessoal vai olhar. Ninguém vai Isso também é outro preconceito, não é? Tipo, que as pessoas não têm... Esse cara é inacessível. Essa pessoa é inacessível, esse lugar é inacessível, né? E eu acho que quanto mais eu entro nessa, mais eu percebo que tem muito menos gente competente do que a gente pensa. E aí, quando as pessoas procuram com vontade de fazer e com vontade de aprender, a pessoa que está fazendo bem, ela reconhece, sabe? Ela fala, deixa eu dar uma oportunidade aqui. Vai que essa pessoa faz direito e eu quero mentorar, e eu quero ajudar. E foi só isso no e-mail que eu falava. Olha só, eu tô aqui, quero aprender. Se você me der uma oportunidade, eu vou mostrar. E aí, Aí eu recebi as respostas e tinha uma pessoa que eu queria muito. Eu não tinha pensado em CTI ainda, mas ele fazia muitas pesquisas que ele tinha feito o primeiro coração artificial da Austrália com um projeto nos Estados Unidos, fazia muita pesquisa em ECMO, e naquela época, foi em 2015, eu falei, nossa, essa pessoa é muito tecnológica. Ele me convidou para uma entrevista, eu cheguei lá e entrevistei com ele, não entendi nada que ele falou, porque ele não é nem australiano, ele é de Glasgow, então tinha um sotaque ali que eu falei, o que aconteceu aqui agora? A única coisa que eu ouvi no final da reunião foi, então vem aí amanhã e vamos ver o que dá. E era o CTI, ele estava na parte clínica, ele tem um laboratório de pesquisa, e ele estava no CTI clínico naquela semana, e eu fui a primeira a chegar. Gente, 5º período da faculdade, que eu sabia nada. Não sabia nada, mas fui a primeira a chegar. Ainda mais em inglês, não sabia nada. Eu tinha vontade e um sonho. Vontade e um sonho. Fui lá, acompanhei, fui a primeira a chegar, a última a sair. Ele não falou nada, mas no outro dia eu cheguei lá, ele não me falou que não podia vir, mas ele também não falou nada, então, pô. Aí, cheguei lá, fiz uma semana, no final da semana ele me chamou na sala dele e ele falou, você quer muito, né? Eu falei, quero. Ele falou, então vai lá no laboratório, conversa com o pessoal e eles vão te mostrar os projetos e ver o que você quer fazer. E eu falei, não, então tá. Aí fui lá no laboratório, cheguei lá no laboratório, o laboratório dele é gigantesco, ele tem mais de 300 pesquisadores trabalhando para ele, entre pessoal fazendo mestrado, doutorado, pós-doc e o pessoal das ciências básicas. Quem que é? Ele chama John Fraser. E aí eu falei, oi, eu sou Letícia, estou aqui. No quinto período da FMG. No quinto período da FMG, estou aqui, não sei nada de pesquisa, mas alguém me ajuda. E pronto, e aí eu comecei a aprender, fui aprendendo pesquisa lá, fui aprendendo a fazer, a gente fazia muitos experimentos clínico, né, a gente fez experimento de transplante cardíaco, de transplante pulmonar, a gente faz experimento lá, a maioria das vezes em ovelha em ECMO e tudo, e fazendo tudo aquilo, e foi quando eu me apaixonei, não só pela pesquisa, como pelo ambiente CTI. De terapia intensiva. Eu falei, gente, isso é muito legal, monitorar tudo isso aqui, aprender e tal, e ele viu aquela luz, assim, ele fala que viu em mim como ele se sentia quando ele estava na faculdade. E aí ele fala que me pegou pra criar. Número 2. E hoje é meu mentor até hoje, né? Todas as decisões da minha vida passam por ele pra falar sim, não, ou mais ou menos. Olha, que mentor, meu Deus. Achei muito legal. E essa foi a primeira porta, e aí ele abriu todas as outras, né? Que você foi sem perguntar, né? Eu vou conseguir um certificado. Não era seu principal intuito. Isso tem muita diferença, né? Muita quando diferença. Você faz pelo currículo e quando você faz porque é o que você quer. Inclusive, quando você vai aplicar para residência nos Estados Unidos, é muita coisa que o pessoal me pergunta demais. Assim, quando eu tenho que colocar minhas experiências, eu tenho que mostrar os certificados? Não, ninguém nunca vai te pedir um certificado de nada. Assim, certificado de liga, certificado de monitoria, nunca. Você tem que mostrar certificado das provas e tudo, mas seu currículo é o que você escreve lá. Mas assim, é todo mundo ético e as pessoas não mentem. Mas pra fazer por certificado... Não, e é legal que a Austrália, a gente até já conversou sobre isso, assim, a Austrália produz muito conteúdo médico de altíssima qualidade, né? Eles têm assim, muito dinheiro para pesquisa. Então, assim, eles produzem muito, né? Então, assim, muito mesmo. Muita coisa que a gente consome, inclusive, é produzido lá, né? Então, assim, grandes estudos, grandes trabalhos, grandes projetos, igual foi o que você participou, assim, é produzido na Austrália. Então, assim, realmente chegar nos Estados Unidos com esse currículo, assim, deve ter sido um grande diferencial. Como foi pra vocês manterem um contato depois que você voltou? Essa é uma pergunta muito comum também, que o pessoal às vezes vai fazer estágio fora e fala, eu quero aplicar pra residência, mas as pessoas nunca mais vão lembrar de mim.
com esse grupo foi muito natural, porque quando eu acabei meu intercâmbio, eu estava envolvida em vários projetos. Então eu continuei trabalhando nos projetos quando eu estava no Brasil. Eu falei, eu tô indo, mas eu consigo analisar dado, consigo escrever paper, consigo ajudar com estudando o background mesmo dos tópicos e escrevendo essa parte do artigo e tal. Então eu continuei fazendo isso à distância. E eu falei, quando eu tiver férias na faculdade, na época a gente ainda não estava no internato, eu tinha férias, eu volto e consigo fazer os experimentos. E aí, naquela época, o laboratório me contratou, eu tinha salário e tudo. Então foi isso, um tempo durante a faculdade. E aí, então esse contato foi natural. Só que depois eu fiz estágios em outros lugares que eu precisei manter contato. Eu acho que a dica aí é sempre mandar grandes atualizações. Então, quando grandes coisas aconteciam, grandes coisas que eu falo do tipo, me formei. É uma grande coisa. Uma grande coisa. Me formei. Não, eu ganhei um prêmio Nobel, não. É o seu Nobel. Meu diploma. Pronto. Tá ali. Nobel de fora. Exatamente. Batalhei muito por ele. Mas assim, fiz a prova uma das provas que você tem que fazer nos Estados Unidos, ou fiz um outro estágio, ou atendi um paciente com o mesmo diagnóstico que a gente deu quando a gente estava junto no estágio. Tudo isso você pode mandar por e-mail e a pessoa vai adorar ouvir, vai adorar saber. E depois, se você for fazer algum processo seletivo que você precise de carta de recomendação, o contato vai estar bem mais próximo, né? Então, é uma coisa boa também. Foi isso que, com ele, eu mostrando que eu queria muito ir trabalhando e tudo, ele começou a me indicar para outras coisas. Então, foi aí que eu cheguei nos Estados Unidos, na pesquisa, né? Um pouco mais na pesquisa, não só nos Estados Unidos, na Europa. Foi quando ele fazia parte de uma organização, essa organização existe até hoje, que chama ECMONet. É um corpo de pesquisa de ECMO, né? Comandado pelo Dr. Art Slutsky e o Dr. Dan Brody, que hoje que viraram meus mentores nesse caminho também por conta disso, porque eles precisavam de alguém para coordenar o comitê científico do ECMONet. E precisavam de alguém na mesma time zone. E um estava em Nova York e outro estava no Canadá. E aí eles falaram, quem que vai ser? Seria uma das pessoas dos Estados Unidos. E o professor Fraser falou, tem uma menina aqui que o que você dá pra ela fazer, ela faz. Se você quiser, eu posso pedir. Feito, senão ele não tinha te indicado. E era totalmente voluntário, né? Então, assim, é difícil você achar nos Estados Unidos alguém pra fazer alguma coisa voluntária, assim. Aí ele falou, deixa eu conhecer ela, deixa eu ver. Aí fizemos uma reunião, ele falou, vamos fazer um teste. Mas, gente, naquela época, meu inglês era bom, mas pra escrever e-mails para esse tipo de pessoa, né? No mundo acadêmico, nossa, cada e-mail eu revisava umas 50 vezes. Rezava pra não ter nada de errado. Cada enter era uma... Mas me tomava muito tempo, só que eu fui conhecendo essas pessoas. E eu não recebia nada pra fazer isso. Trabalhei pro ECMONet por 6 anos. Foram 6 anos com o time. Mas, mais do que isso, eu coordenava os projetos e a gente reunia uma vez por ano. E aí esse era meu pagamento, que a reunião era sempre em algum lugar da Europa. Aí eles pagavam minha passagem, pagavam meu hotel, eu tava felizinha. Ganhei! Fantástico. Amava. E aí foi aí que aí nesse, eu acho que tudo lá... daqui, tudo do Brasil. Tudo do Brasil. Tudo da minha E foi casa, nessa ida pra Austrália que te abriu as portas, assim, pra talvez fazer medicina, continuar a medicina fora do país. Porque ali eu me senti completa a primeira vez. Aquele sonho que eu não sabia. Eu falava, gente, tá faltando alguma coisa? Eu falei, é isso. Eu lembro do dia que eu tava fazendo uma corrida de leito no CTI, com ele, só observando, não falando nada, não sabendo nada do que tava ali, mas vendo aquilo tudo e falando, é isso aqui que eu quero. É isso que eu quero fazer. E aí foi na Austrália, mas na época eu pensava em voltar pra Austrália. Quando eu continuei trabalhando pro grupo, e eles falaram, quando você formar, vem pra cá. Vem fazer residência aqui, treinamento aqui. E esse era meu plano inicial. Depois disso, eu comecei a conversar com o meu mentor, falar... Eu amo a Austrália, amo o laboratório, o problema é que é muito longe, né? Então, assim, pra viver o resto da vida, ficar longe da minha família, eu sempre fui muito apegada à minha família, eles tinha sempre um porém. E aí ele falou, não, então, quer experimentar outros lugares? Eu falei, quero. Então, fui fazer fiz um estágio em Londres, no meu... 4º, 5º ano da faculdade, no CTI também, na unidade de ECMO deles. Foi super legal, porque a gente saía nas ambulâncias, né? Eles canulavam nos hospitais e trazia, e eu achava aquilo máximo. Me apaixonei mais ainda por ECMO. E aí, depois, falei, não, então, agora, onde que eu quero fazer? E decidi fazer pelos Estados Unidos. Porque o processo dos Estados Unidos, primeiro, ele é muito... igual para todo mundo. Os internacionais e os americanos fazem as mesmas provas, a aplicação é a mesma, a plataforma é a mesma. Então, é mais preto no branco.
os outros parecem um pouco mais... São mais confusos, assim, o projeto Não e é tal. tão claro, né? Não é tão claro. Então, apesar das informações não estarem disponíveis naquela época, eu falei, não, isso aqui, se eu fizer as provas do USMLE e se eu revalidar o meu diploma nos Estados Unidos e fizer meu treinamento nos Estados Unidos, depois ele é reconhecido na Europa, depois ele é reconhecido na Austrália. Então, se os planos mudarem lá na frente, eu consigo ir para esses outros lugares. O contrário não era verdadeiro. Se eu fizesse meu treinamento na Austrália, eu não poderia usar nos Estados Unidos ou qualquer Então, lugar te fora dos limitava Estados Unidos. um pouco, Me né? limitava um pouco. E era um processo que eu não ia conseguir clarear todo, porque tinha essas... É. Aham. Aí eu falei, não, então vou fazer as provas do USMLE no meio do caminho, né? Eu namorei Stefan, fiquei noiva, ele era americano. Falei, então vamos para os Estados Unidos mesmo, vamos fazer essas provas e vamos ver no que dá. E aí fui, entrei na Columbia, entrei na residência de clínica, mas já sabendo que o coração era do CTI, que eu ia fazer intensiva. E lá nos Estados Unidos, a intensiva, na maior parte das vezes, ela é combinada com a pneumologia. E eu gosto de pneumo também, então falei, vai ser isso que Você gosta faz. de ECMO? Você gosta de pneumo? É, exatamente. Tá tudo conversando. Tudo ali. conversando. É. E como que foi esse processo de revalidação lá? Assim, é outra coisa também que a gente tem aqui, uma impressão que é a coisa mais difícil, assim, que isso é um impossível. Eu tô olhando para o impossível ali, isso não é acessível a nada. Como que foi esse processo, Letícia? Assim, Que era como eu via também. Quando eu tava na faculdade, eu não sabia que ele existia e era tão possível. Eu achava que era impossível. E ouvi umas lendas de alguém que foi há um tempo atrás, mas não entendia muito como que funcionava. Vou tentar resumir bastante o processo, que ontem eu falei por 2 horas sobre como funciona. Então, vou fazer um resumo. Mas, basicamente, você tem que fazer provas do USMLE. USMLE significa United States Medical Licensing Examination. Então, são as provas para fazer a licença médica nos Estados Unidos que os americanos e os estrangeiros fazem. Você pode fazer a partir do 5º período, mas pode fazer depois de formado, depois de muitos anos de formado, não tem um prazo final. E você faz as provas, são 2 provas do USMLE, mais uma prova de fluência do inglês, que parece um TOEFL, assim, mas é uma prova australiana, inclusive, que chama OIT. E depois que você faz essas 3 provas, você precisa de 3 a 4 cartas de recomendação. A gente recomenda que as cartas de recomendação sempre sejam de médicos nos Estados Unidos. E o motivo não é porque os médicos nos Estados Unidos são melhores ou nada do tipo, mas quando uma carta de recomendação vem de um médico que pratica medicina lá, ele consegue não só falar que você é bom no que você faz, mas ele consegue falar que você fala inglês bem, que você conseguiu se comunicar com os pacientes, que você conseguiu apresentar casos clínicos no modelo americano. Lá a gente apresenta caso clínico muito certinho, todos os lugares do país fazem da mesma forma e tal. E mais que isso, se inserir na cultura, né? Porque querendo ou não, você tem que entender o funcionamento e tal. Então, essas cartas têm mais peso. Então, para conseguir essas cartas, a maioria das pessoas faz estágios fora. Você pode fazer durante a faculdade, pode fazer depois da faculdade. Junta as cartas com as notas e coloca numa plataforma com alguns outros documentos. Você precisa de um personal statement, que é uma carta de intenção, falando um pouquinho sobre você e sobre seus planos futuros. Você precisa do seu currículo, e aí no currículo a gente entra com o que você tiver feito durante a faculdade, mas o que tem mais peso aí é pesquisa e publicação. E depois uma MSPI, que seria basicamente uma carta da sua faculdade falando da sua performance durante o seu curso de medicina. E uma foto e submete. É uma plataforma, acontece em setembro todo ano. Você manda o seu pacote, sua application, para os programas que você seleciona. Então, todos os programas do país estão disponíveis naquela especialidade. Você seleciona, você paga por programa que você aplica. Então, esse é o fator limitante. Paga, eles recebem a application e aí de setembro até fevereiro é o período de entrevistas. Então, eles recebem a application, decidem quem eles querem entrevistar, quem eles não querem entrevistar. As entrevistas acontecem pelo Zoom. E no final desse período de entrevista, você decide entre os programas que você entrevistou a sua preferência, faz um ranking mesmo numa plataforma online, o primeiro que você mais gostou, o último que você menos gostou, e os programas fazem as mesmas coisas com os candidatos. Então, os candidatos que eles mais gostaram no topo, os candidatos que eles menos gostaram na parte de baixo. E aí tem um algoritmo que eu estava contando aqui antes, né, que ganhou um prêmio Nobel, que cruza todas as listas do país, então todo mundo que aplicou e todos os programas de residência, e manda um e-mail. Então todo mundo recebe o resultado do match juntos. É o mesmo horário, você recebe um e-mail e fala que você deu match nesse lugar e você está começando a residência nesse lugar. E aí você descobre em março e começa em julho. Aí eu comecei um pouquinho antes, em junho. Meu programa começa na metade de junho. E é isso. Toda a residência lá, então, todo o programa começa em julho. Julho. Isso, 1º de julho é o início inicial.
É o dia todo programa. oficial. Então, seu começou o R3 agora, que você estava falando. Eu comecei o R3 em junho do ano passado, porque o meu começou um pouquinho antes. E como eu vou virar residente-chefe depois desse R3, o meu R3 acaba antes. Então, eu acabo meu R3 em maio. Mas minha turma acaba o R3 em julho, né? Junho e julho. Eu acho muito chique. Muito chique. Parece Grey's Anatomy. Você é a Bailey. Essa é uma das perguntas, inclusive. Está mais para House ou mais para Grey's Anatomy? Tá mais pra House, eu acho. Eu acho muito mais legal. Eu também. Tá mais Todo pra Team House. House total. Como foi, inclusive, esse convite? Você esperava? O que você acha Jamais te fez em tempo algum escolherem? Eu não esperava de jeito nenhum. Nosso programa são 44 residentes, né? E quando eu comecei, a gente estava falando disso antes também, quando eu comecei a residência, eu me senti muito pra trás. Gente, vocês não estão entendendo. Rolou quase que um episódio aqui antes do episódio. Não gravaram. Gente, quase que a gente desistiu de gravar, porque o papo tava muito bom. Era só pra quebrar o gelo. E os meninos assim, gente, vocês não vão começar a gravar? Não, a gente já não tá gravando. né? Tipo isso. Mas e aí? Aí você... Eu não... São 44 residentes na minha turma. E eu entrei numa instituição nos Estados Unidos que os meus colegas residentes... Eu era a única estrangeira, então meus colegas residentes tinham vindo de universidades americanas, das melhores universidades americanas. Então, eles tinham um nível muito alto. E quando eu entrei, não era que eu achava que eu estava atrás. Eu estava atrás. Eu tenho completa consciência disso. Não só pela questão da língua, porque saber inglês e saber inglês médico são duas coisas diferentes. E mais do que isso, saber inglês médico numa fluência... Para você conseguir acompanhar um CTI, uma corrida de leite no CTI, ou uma parada, uma resposta rápida em inglês e conseguir falar. Porque o entender talvez nem seja tão difícil, mas o falar, você tá liderando uma parada ali, falar e dar expressão pra todo mundo. As pessoas têm que te entender. E as coisas têm que vir rápido na sua cabeça, né? Então, quando eu comecei a residência, todo R1 é perdido, né? Independente. Universal, isso é universal. Mas lá eu tava perdida e meia, eu tava muito perdida. E eu achei que eu pensei em desistir. Eu tenho prints que eu já até postei no Instagram, conversando com o meu marido e falando: o que eu tô fazendo aqui? Eu vou desistir. Eles não deviam ter me deixado entrar nessa residência, porque eu não sabia, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Aí, e olha que eu tinha me preparado, olha que eu tinha dado match lá, né? Na teoria eu devia estar. Só que, o que eu percebi? Que os meus colegas, eles demoraram também estavam perdidos no início como R1, mas eles se ambientaram e melhoraram de performance muito rápido, porque não é que o ambiente era novidade, eles tinham feito faculdade de medicina ali. Não era que o inglês era novidade, eles tinham feito a faculdade de medicina em inglês. Então, o que era novidade pra eles era o papel do R1, que eles aprenderam ali, foi isso. E eu tinha todas as outras coisas pra aprender também. Então, eu senti que eu foquei muito naquilo e foquei muito em outras coisas que a gente estava conversando aqui que eles não têm, né? Que seria o contato com o paciente, a atenção. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais foquei também foi pensar não só em mim, mas no time da residência como um time. Então, se alguém está precisando de alguma coisa para ajudar, eu estou aqui. Se alguém está precisando de coordenar um projeto, vou estar aqui para coordenar e vou ajudar. E fui melhorando, fui fazendo tudo que eu podia da melhor forma possível enquanto eu trabalhava nas minhas áreas que não eram tão boas iguais às dele. Eu já até falei isso antes, porque eu acho que o que acontece é que quando você chega já no topo, você fica confortável, né? Então, meus colegas residentes que já estavam ali, já tinham dado um match maravilhoso e tal, eles estavam confortáveis na residência. Você teve que sair. Tive que me provar, não só para os outros, mas para mim mesma. Sim. Porque eu duvidei muito de mim que eu ia dar conta de fazer aquilo ali. Eu acho que nessa busca, tentando melhorar, eu acabei de alguma forma me destacando, porque eu recebi a ligação. E eu lembro que quando eu recebi a ligação, a diretora do programa liga pra convidar pra ser Chief Resident. Eu achei que eu tinha feito alguma coisa muito errada. A gente se volta. Isso. Quando me ligaram pra me chamar pra entrar pra preceptoria, me ligaram e aí me chamaram. Foram eles, né? Você e mais os dois. Temos um culpado. Um culpado aqui. E aí, eles falaram assim: Carol, a gente precisa que você desça aqui agora. Eu tava, tipo, no 15º andar do hospital, rodando em outra equipe. E eu falei assim, gente, eu vou ter que ir rapidinho. Não, cara, o que é? Não, é um problema, mas eu volto. Nesse 1 minuto do elevador descer, gente, eu consigo lembrar da cena exatamente.
E a minha mão gelada, suando frio. E aí eu cheguei e falei assim, gente, eu fiz alguma coisa errada. O que foi? Tem como ser demitido da residência? Eu tô acabando. Mas foi exatamente Perdoa. isso que eu pensei. Eu falei, tem como ser demitida da residência? Eu falei, poxa, deixaram eu chegar até aqui, né? Não, e aí você vai Demitiram passando. lá no início. Você vai passando os 2, 3 anos na sua vida, da sua última, dos seus últimas experiências, assim, como um flash. Você fala assim, meu Deus, será que foi esse dia? Será que foi aquilo? Ai, meu Deus. Não, eu fiquei literalmente, até eu responder, porque eu não respondi na hora, porque eu fiquei pensando. Eu tava indo pro plantão, algo do tipo, nem lembro. Eu lembro que eu fiquei olhando pra aquilo ali, pensando, como foi meu dia? O que eu tinha feito naquele dia? Claro, pra ir eu errei? recapitulando, né? E aí eu peguei o telefone e ela falou, hi, Letícia. Aí a primeira coisa que ela falou foi assim, hi, Letícia, everything is okay. Ok. Tá bom. Ela já sabia o que você tava sentindo, óbvio, claro né? que ela sabia. Porque ela pensou, que ela não é de ligar. Quando ela tem que fazer alguma coisa, lá nos Estados Unidos é tudo por e-mail, né? Ela manda e-mail. Então, ligar, ela falou, everything is okay. Falei, tá bom. Aí ela falou, na verdade, tô ligando pra te convidar pra ser residente-chefe. E aí eu não conseguia falar. Sabe o inglês que eu achei que eu tinha aprendido na residência? Foi embora. Eu fiquei muda. Mas eu não sabia nem inglês, nem português, nem nada. Eu fiquei assim, what? Aí ela falou, eu fiquei tão em choque que eu não consegui responder, não, nada. Eu falei com ela assim, thank you, eu vou conversar com meu marido e aí eu te falo. Aí eu desliguei o telefone, aí eu liguei pro Stefan, o Stefan tava de plantão. Aí ele pegou o telefone, aí eu contei, ele falou, parabéns, tá? Eu falei, não, eu não aceitei não, eu falei que eu ia te ligar. O quê? Tá doida? Eu não sabia como reagir. Aí ele liga agora de volta. Aí foi engraçado que eu liguei pra ela de volta. 2 minutos depois de conversar com o Stefan, ela tava rindo. Ela tava falando, demorou pra processar, né? Mas calma. Ela tava rindo, ela falou, Teve um delay. bom, teve um delay. Eu falei, desculpa, eu fiquei chocada. Aí ela falou, não, ela deu parabéns e tudo. Aí a gente ficou. E aí foi isso, né? O residente-chefe. As pessoas têm uma ideia por conta do Grey's Anatomy, né? Mas eu fico um ano extra não é no programa de residência, porque eu entro pra preceptoria. Então, eu fico 3 meses do ano, daqueles 12 meses, na preceptoria. Depois, eu fico 1 dia por semana no consultório preceptorando os residentes. E eu faço a parte da coordenação do programa também. Então, coordenação dos residentes que entram e dos residentes que estão lá, em termos de horários e tal. Então, né? Isso te dá uma experiência a mais também, né? Muito bacana essa parte, esse lado B, né? Sim. De organização. E, querendo ou não, é o título mais alto, assim, que na carreira da medicina dos Estados Unidos que você consegue receber. Porque não é nada que você consegue... ninguém consegue fazer uma prova e virar Chief Resident, né? Então, é uma coisa meio irrecusável. Por isso que ela deve ter rido muito quando eu falei com ela. Assim, Ela devia estar contando o caso na hora. Ela ficou tipo, ok, chora. O que você tá fazendo? E aí, eu lembro que eu contei pro meu... um dos meus mentores tinha falado, daqui a pouco eles vão te convidar pra ser Chief Resident. Ele nem é do programa, nem sabia. Aí eu falei, tá doido? Capaz, eu falei, né? nem sei. Aí ele, se convidarem, você vai falar sim. Eu falei, se eu conseguir falar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu contei pra ele, depois ele ficou rindo. Ele falou, eu sabia que você nem ia conseguir falar. E é 1 por ano? São 4. 4 por ano. De 44. De 44. São 4 de 44, porque cada programa é um número de acordo com o número de residentes que tem, né? Então, programas menores tem como nós somos 44, a gente é um dos maiores programas. Então, são 150 no total. Porque no primeiro ano tem um pouquinho a mais das pessoas que fazem outra especialidade, precisa fazer pré-requisito com a clínica. E são 150. Aí tem 4 chiefs, porque um só não dá conta. 150 residentes, não. E é legal isso, né? Porque a sua experiência lá, a sua vivência, principalmente no início, que você contou agora, as suas dificuldades do início, assim, eu acho que te colocaram em condição de assumir isso agora, né? Então, assim, não só a sua construção durante a residência, né? E que é óbvio que é o mais importante, assim, que o que você construiu durante sua residência é o que a gente sempre fala aqui, construa, né? A residência é uma construção de tudo, de conhecimento, mas também de relações, de postura, de tudo, assim, você vai aprendendo e construindo, né? E ter essa oportunidade, eu acho que é uma validação do seu processo. É um reconhecimento, o quão difícil né? foi no início, né? Exato. Então, assim, o quão difícil foi nesse início, mas assim, olha, mesmo sendo muito difícil, aonde você chegou, assim. Então, poder passar isso para os seus colegas que estão chegando é muito legal, assim, muito bacana mesmo. Então, E algum estrangeiro já tinha sido Não. residente-chefe? Não.
Que chique. Muito Que chique. legal. orgulho. Meu Deus. Aqui, e conta pra gente, você falou já um pouquinho dos desafios na residência, desse início, de todos esses obstáculos técnicos e não técnicos, mas como que foi se mudar para os Estados Unidos, assim, um pouquinho além também só do ambiente hospitalar, dos outros Conciliar, desafios? né, a vida fora do hospital. Você falou que é muito apegada com a sua família daqui, eu acho que isso, eu imagino que tenha sido também um desafio para você, mas como que foi, assim, o que você destaca desse processo, assim, de mais difícil? Perto é relativo, né? A Austrália é longe. Nova York é perto. Exatamente. Perto, mais ou menos, né? Perto, mas na hora que saudade bate, fica bem longe. Na verdade, foi mais difícil do que isso, porque eu mudei para os Estados Unidos em fevereiro de 2020. Então, as fronteiras fecharam 2 semanas depois de eu me mudar para os Estados Unidos. Então, naquele momento, quando eu mudei, eu não sabia que nada disso ia acontecer, ninguém sabia. Mas eu pensei, vou mudar para cá, mas vou para o Brasil, né? Vou continuar. Eu tinha acabado de formar e eu sabia que nos Estados Unidos a residência médica é obrigatório. Então, você não pode trabalhar depois de formado. Então, mesmo se eu revalidasse meu diploma e não entrasse na residência médica, eu não podia trabalhar. Então, na minha cabeça, naquele momento, eu tinha planos de falar, não, então se eu for para o Brasil, eu consigo trabalhar num posto por um tempo, ou fazer algum tipo de plantão ou algo. E tem essa opção. Então, eu achava que eu ia estar mais presente aqui no Brasil. E aí, tudo fechou. Tudo fechou e eu pensei, e agora? E foi uma adaptação total, assim, à nova cultura. Porque a cultura americana, ela é parecida, mas ela também é diferente, sabe? Então, criar amizades, criar laços, conhecer pessoas é diferente. E eu tinha muita gente fala, foi bom, porque você tinha o Stefan lá com você, né? Só que o Stefan era residente, e era residente na linha de frente, em uma área que foi muito pesada. Então, foi 1 ano e meio que eu praticamente vi o Stefan, assim, uma vez de vez em quando. E tive que construir isso o máximo que eu consegui com as limitações. Mas como eu encarei essa mudança, foi focando 100% nos estudos. Então, eu falei, já que eu não posso fazer nada disso, então eu vou focar no estudo e na pesquisa. E fiquei fazendo isso até conseguir dar o match. E aí, depois, quando você entra na residência, tá todo mundo no mesmo barco. Então, fui criando amizades ali com o pessoal da residência, que hoje são, né, meus melhores amigos e que a gente faz tudo junto e tal, o tempo todo junto e tal. E, ao mesmo tempo, fora dali, uma vez que eu estava em Nova York, que eu sabia que eu ia ficar ali por mais tempo, eu comecei a conhecer até pelo Stefan, amigos deles que tinham namoradas brasileiras e tal, e aí conheci, e aí a gente criou um grupo de amigas brasileiras, então tem um grupo de amigas brasileiras, e aí vai apresentando, você vai conhecendo as pessoas. Então, eu acho que é diferente, mas ele não é tão fechado quanto as pessoas imaginam, e eu acho que uma vez que você entra num programa de residência, ou entra num programa de pesquisa, o que você for fazer, tem muitas pessoas ali que estão na mesma situação, né? E os Estados Unidos é um país muito internacional. Nova York, principalmente, né? Mas o país inteiro. Então, eles estão acostumados com pessoas de fora e você encontra muitas pessoas de fora. Então, eu acho que foi mais tranquilo do que eu imaginava. Agora, saudade da família é demais. A gente consegue manter contato. É difícil. Como eu compartilho muito no Instagram, eu falo que minha família nem me manda mais mensagem. Tudo. Aí, quando eu ligo, eu falo, deixa eu te contar, isso aqui aconteceu. Eles, eu sei. Aí, eu conto o assunto ali, eu falo, que coisa chata, eu vou bloquear todo mundo. Ninguém pode ver minhas histórias. Meus pais não podem ver mais, porque senão não posso contar nada. Mas brincadeiras à parte, tem essa questão de dá pra ligar, dá pra fazer um FaceTime na hora que a saudade bate e tal. Então é bom, mas perder casamentos, aniversários, esses eventos, Natal, é a parte ruim. Como que você conheceu o Stefan? Fiquei curiosa. Eu conheci ele lá na Austrália, lá em 2015, quando eu fiz Ciências Sem Fronteiras. Ele estava fazendo um intercâmbio lá também, durante a faculdade de medicina dele, e a gente se conheceu lá. A gente estava na mesma universidade. Não, a gente estava na mesma universidade, na Universidade de Queensland, que é uma universidade muito internacional. E eles têm um clube, que é um clube dos estudantes internacionais. Então, eu entrei nesse clube, ele entrou nesse clube. Clube não é... não sei como... É um grupo, né? Um grupo de interesse. E aí, a gente começou a fazer as coisas juntos. Só que, na época, eu tinha um namorado, ele tinha uma namorada, a gente virou amigos. Voltei pro Brasil, ele voltou pros Estados Unidos, mas mantemos contato, tipo, uma vez por mês, falava, e aí, como é que tá? Porque ele sabia que eu já tinha pensado, falei, será que eu vou fazer o processo nos Estados Unidos? Vou fazer na Austrália? Vou fazer... E ele falava, se você quiser ajuda, se quiser alguma coisa com relação aos Estados Unidos, me fala, que eu posso te ajudar. E nisso, ele fazendo faculdade de medicina. Aí, quando ele acabou a faculdade de medicina, ele é 3 anos na minha frente, né? Ele tinha um tempo entre a faculdade e a residência, alguns meses. Aí, ele veio fazer segundo ele, veio fazendo um mochilão pela América
América do Sul. Sem segundas intenções. Uma viagem de 5 meses pra BH. Em Belo Horizonte. Aí eu falo com ele, Tanto lugar pra fazer mochilão, vai fazer na América do Sul, né? Não, em Belo Horizonte, quem começa por BH? Eu amo BH, tá, gente? Eu amo. Mas ninguém começa o mochilão em Belo Horizonte. Gente, não é tão internacional assim. A feijoada. Eu tinha que apresentar pra ele não sabia. É muito exótico, né? Começar um mochilão por Belo Horizonte e começar isso. Hoje ele assume que ele já tava mal intencionado, mas na época ele falava, não vou ir. Tanto que ele falou que ia começar o mochilão numa data, ele me falou um mês antes. Eu falei, desculpa, eu não vou estar em BH, porque eu ia estar viajando. Mudou. Aí ele, então meu mochilão vai começar na semana que vem. Mas sem segundas intenções. E você é daqui de BH mesmo. Eu sou de BH. De BH mesmo. De BH. Não, Letícia, eu tava contando isso no Instagram. Você é um ano mais nova, né? Eu acho que você formou Tenho em 30. 2000 e... você tem 30, então 2 anos mais nova. Eu sei que a Letícia, você formou num 4-5, era pra ter formado, né? Mas você entrou numa turma depois de mim, na UFMG. E no cursinho, a gente fazia várias salinhas juntas ali dos nossos professores lá do Bernoulli, no processo de passar na faculdade. Você formou e já passou? Eu Você fez? formei, não passei no meu primeiro vestibular. Aí eu passei no meio do ano, era a primeira turma da PUC. Aí eu fiz um semestre de PUC e no final do ano eu entrei na UFMG. Entendi. Então, É. eu acho que quando a gente fez essa linha juntos, eu tava no terceiro ano. Eu acho que sim, você estava no terceiro ano. E eu tava no segundo ano de cursinho, foi isso. Porque eu fiz, no primeiro eu não fazia salinha. Mas aí eu já conhecia a Letícia de lá. E depois na faculdade, só que aí você foi pro intercâmbio, voltou, né? E foi muito engraçado quando acho que fui eu que mostrei o Instagram da Letícia pra você pela primeira Foi, vez. e aí eu Quando a falei gente assim, tava gente. começando, antes do Chamar, Foi. muito antes do Chamar. Não, e aí eu mandei uma mensagem a Marcela tava lá em Nova York. Aí eu mandei uma mensagem pra você, Carol, não sei o quê. Eu tinha acabado de ganhar a Helena. A Helena tava pequenininha. Eu acho que eu te vi no Instagram a primeira vez por conta da Tamara. Eu acho que você apareceu em algum stories da Tamara. Não lembro. Pode. Eu falei, gente, calma, essa não. Aí eu cliquei e aí logo depois foi que você foi pra Nova York. E a gente... Foi isso mesmo. Ainda pequeno, BH, então. Nossa senhora. Estevão vai ganhar doce de leite. Vamos dar de uma vez, né? Que ele vai Nossa! Oh, meu Deus! Um presentinho do Chama Clínica. Bem mineirinho. Obrigada! Com várias delícias de Ai, que Minas delícia. pra você lembrar. Nossa, ele vai ficar maluco. Queijo, doce de leite. Não sei se vai chegar até aí. Não sei se vai chegar. Olha, a gente mandou pra você também, hein? Nossa, Infelizmente, eu não posso Se vai trazer. chegar, a gente não E promete. Não tem espaço na mala. é verdade. E ele entende português? Ele tem entendido cada vez mais, mas assim, bem difícil, menos do que deveria. Pensando que estamos juntos há Nossa, mas 7 anos, né? Eu falo com ele, falo, pô, ele fala 2 línguas. A mãe dele é sueca, ele fala sueco e inglês. Eu falo, tem 7 anos que a gente tá junto, não é possível, não dá pra... Aí ele fala, não vou aprender. Só que essa vida de médico, ele tem uma Mas desculpa. em casa, vocês conversam em inglês ou português? Inglês. A Tem gente que nunca... escutar pra ele, não facilita a vida dele. Ele fala isso. Toda vez que eu falo que ele não fala português, ele fala que a culpa é minha. Eu não tenho como me defender muito, mas é verdade, gente. Aliás, a minha defesa é que eu sou uma residente cansada. Quando eu chego em casa, eu me Ainda vai dar aula. ensinar português, entendeu? Eu quero só me comunicar e dormir. Comer, dormir, é isso. Então, a gente já tentou. Isso é universal também, o estágio. A gente tava com... Tá acabando o programa de residência aqui, né? Então, nossas R2 estão... Agora em março acabam. E agora em fevereiro, né? E em março entram os novos. E aí hoje a gente tava com as duas discutindo caso, tomando café e tal. E a gente gosta muito dessa questão de feedback. Então, a gente dá o feedback, muitas vezes elas também dão feedback. E aí tinha uma... E a gente tá com pouco paciente agora internado, a gente deu muita alta, elas deram um tanto de alta. Aí tava uma com um carinho de cansada. E o Fabrício tá assim, o que é que você tá cansada? A gente nem tá contando pra gente assim, ela, eu vivo cansada. É o estado natural do residente. Ele tá sempre Estado cansado. natural, exatamente. Eu tinha dificuldade de dormir antes da residência, foi embora. Porque assim, onde eu consigo... Sonífero. Se tem possibilidade de dormir, estarei dormindo. Ah, é muito bom. Deixa eu E tirar aqui pra não descobrir. conta do seu curso, Não, mas- fala pros nossos seguidores como é que... Um pouquinho mais sobre ele, que... Foi quando... Depois de eu ter feito o processo inteiro, foi um tempo tentando entender tudo que era pra fazer, né? Depois que eu passei nas provas, depois que eu entrei, que eu dei o meu match, que eu entrei na residência, eu falei, gente...
porque eu queria muito ter ouvido sobre processo lá no início da faculdade. Eu queria muito ter pensado... Porque se eu tivesse escutado quando eu fui pra Austrália, se eu tivesse entendido como que era vir pros Estados Unidos, eu tinha feito muitas coisas diferentes. E teria facilitado muito o meu caminho, sabe? Então foi quando eu comecei a compartilhar no Instagram. Meu Instagram foi uma coisa super... Meus amigos começaram a perguntar como é que fazia isso e tal. Que era outra pergunta que a gente ia fazer. Como é que surgiu o digital, assim, na sua vida? Eu tava lá trancada nos Estados Unidos. Falei, precisando de amigos. Não, mas eu tava lá. Eu tinha acabado de passar por um processo muito intenso de estudo, né? Para as provas e tal. As provas americanas são muito longas e o conteúdo é muito denso. E eu comecei a compartilhar. As pessoas começaram a me perguntar, minhas amigas, meu Instagram era fechado. Como é que faz? Como que é isso e tal? Você vai aplicar para residência? Como que você fez? E aí eu comecei a contar. E minha irmã, naquela época, minha irmã é engenheira. Fazia engenharia, mas começou a gostar de Instagram, de mundo digital e tudo. E ela ficava... minha irmã é tímida e ela sabia que eu não era tanto assim. Ela falava, quer falar? Fala lá, vamos ver que Instagram dá. E ela a Gabi foi assim na minha vida também. Eu ficava assim, será? Ela vai. Pega seu celular e gravar. Que é muito mais que mandar outra pessoa fazer, né? Exatamente. Eu falava assim, ninguém quer saber isso não, Cris. Por que eu vou fazer isso? Ninguém quer saber do que eu tô fazendo aqui. E ela falava, quer sim, o pessoal tá te perguntando. E aí eu comecei a compartilhar, sobre isso. E aí aí começou a crescer, e as perguntas começaram a serem muitas. E a resposta não é assim, faz isso, né? Não. A resposta é, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se você for fazer isso, faz isso, que é dessa forma. Então as respostas eram longas e eu não conseguia. Chegou um ponto que eu não conseguia mais responder a todo mundo. E da forma como eu gostaria. E aí eu tava quase começando a residência, a Cris falou, vamos gravar isso na residência, vamos gravar um curso para as pessoas conseguirem saber os passos e tal. E foi assim que surgiu o Jornada USMLE, que foi gravando sobre como fazer esse processo de revalidação. E aí o curso surgiu há 3 anos. E aí a gente tinha feito a última turma 1 ano atrás. Agora a gente regravou ele todo, mudou ele todo e lançamos hoje de manhã. E fica aberto até quando? Só até amanhã. Então, gente, aí ó, não percam tempo. E seus alunos agora, como que tá a história deles nesse processo de revalidação de entrada nos Estados Unidos? Você já recebeu algum feedback? Claro. A gente teve vários matches, inclusive. Tiveram vários. Essa, se eu não me engano, posso estar errada, é a 5ª turma. A gente já teve desde a primeira turma pessoas que já completaram o processo todo, que são residentes. Tem R2, tem R1. Então tem muita gente lá nos Estados Unidos. E é muito legal, porque... gratificante, né? Não só gratificante, mas vira uma rede, né? Uma rede de contatos e rede de pessoas brasileiras que passaram pelo mesmo processo, que entendem uns aos outros e que criam networking, que nos Estados Unidos é tão importante. Eu acho que não só nos Estados Unidos, mas lá é mais ainda, que você conhece aquele pessoal todo que veio junto com você, né? Estão passando pelas mesmas dificuldades que você, a mesma barreira cultural, a mesma barreira linguística. E tem alguém em Colômbia ou não? Não. Ainda não. E perguntaram se você já sofreu algum tipo de preconceito, assim, por ser estrangeira. Muita gente pergunta isso. Gente, não. Eu acho que por conta da medicina nos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisa muito de médico, né? A gente tá falando do mercado de trabalho, precisa muito de médico. Então, eles trazem muitos médicos internacionais. E atualmente nos Estados Unidos, quase metade dos médicos são estrangeiros. Então, os pacientes estão muito acostumados aos médicos não serem americanos. E me recebem muito bem, meus colegas também. Nunca tive nenhum problema em relação a isso na residência, de forma nenhuma. Como é o mercado lá? Porque aqui agora esse é um tema muito frequente. Super. Né? Todo mundo tá com muito medo de estar saturado. Ai, você vai formar, vai virar Uber daqui a uns anos. Tá tendo esse medo. Ainda mais porque as vagas de medicina aumentaram muito e as vagas de residência não. E lá é obrigatório, né, fazer residência. Como é que funciona? Como é que tá o mercado? Eu acho que é por conta disso, né? Por conta da residência ser obrigatório, a gente tem um controle muito maior nos Estados Unidos no número de médicos que se formam. E o americano tem uma coisa como padronização e controle de qualidade. Então, assim, tanto que aqui depois que você entra na faculdade de medicina, não tem nenhuma... Você pode atuar como médico sem passar por nenhuma outra prova, assim, nacional, né? Lá, não. Todo mundo faz o USMLE Step 1, Step 2, depois todo mundo entra na residência. Na residência a gente faz prova anual, a gente tem que fazer prova anual e no final tem que fazer prova de especialista para poder atuar. Então, eles têm um controle de qualidade, mas também um número limitado de médicos. E o mercado
é muito bom e continua muito aquecido. Então, eu não consigo ver esse cenário acontecendo lá, no sentido de, mesmo se eles abrissem várias faculdades de medicina, ainda pararia naquele ponto da residência. E é difícil você abrir muita residência, porque você precisa de hospital, você precisa de manter tudo aquilo. Então, e não é todo mundo que está disposto e a outra abrir mão coisa, das coisas que até o financiamento disso não é simples, né? Exatamente. Não é e fácil mantendo o controle de qualidade também, você já vai tirando, você vai peneirando. Não é todo mundo que forma que está apto a trabalhar. A gente bate muito nessa tecla, assim, a gente se preocupa muito com a formação médica. E tem muito acadêmico que segue a gente, por eu ser professora também nas ciências médicas, acaba que falo muito para esse público. E eu vejo os meninos, às vezes, perdidos na faculdade, tipo, pensando só nos checks que tem que dar, sem se preocupar com a formação, sabe? E muito do que você tá falando aqui, e tá uma delícia esse episódio, não quero que acabe. Porque, assim, é tão gostoso você se ver também, assim, pontos em comuns, né, assim, na medicina, que nos movem em diferentes lugares e diferentes escolhas, mas que são em comum, assim, na nossa vontade de fazer o melhor dentro da medicina. Isso tá desde a sua formação. Então, por que você teve essas oportunidades? Porque você estava preocupado em se formar bem, tinha alguma coisa ali que te motivava a mais. E não é só para ter um currículo 10 em 10. É para ser a melhor médica que você podia. Então, ser residente-chefe agora, não é porque você fez o básico. Você fez a mais. Não foi para fazer a mais intencionalmente. Foi porque é a forma de você fazer melhor e de ser a melhor médica que você pode ser. E isso é uma motivação muito genuína, assim. E me encanta, porque essa forma de fazer medicina é a forma que a gente acredita, sabe? E tenta despertar nas pessoas. Então, aqui no Brasil, apesar de a gente não ter esse controle de qualidade, o mercado vai fazer. Estava falando com a Gabi isso hoje. O mercado vai fazer isso, porque a gente, enquanto professor, eu consigo ver nos meus acadêmicos quem tem vontade de estar ali porque quer ser um médico melhor e quem está ali só para responder chamada e fazer o que tem que ser feito para ele pegar o diploma de médico, entendeu? Isso é um caminho que aqui as coisas estão se perdendo um pouco, sabe? E falar isso é importante para as pessoas verem que os lugares de destaque, eles são alcançados quando você constrói uma trajetória robusta, né? E isso aí é dia a dia mesmo. E acaba que você, seu exemplo, é um grande exemplo, né? Aliás, é muito dentro, assim, você tem que ser diferente. E qual que foi a sua diferença? Foi estar na Austrália e simplesmente falar assim, olha, eu tô aqui. O que você quer fazer? Eu quero estar aqui. Quero te acompanhar, eu quero ver. Em troca de quê? De estar aqui. De aprender. Então, assim, de ter a presença aqui e te aproveitar qualquer coisa aqui, qualquer detalhe. Mas você pode fazer o quê? O que você quiser. O que você quiser. Mas não, eu faço o que for necessário. Busca um café, quer um café? Toma um café. Assim, não estou simplificando. É óbvio que as atividades, as coisas são mais complexas, mas assim, eu acho que a palavra que eu mais escutando a sua história, Letícia, assim, o que mais me fez pensar foi disponibilidade. Tudo que você falou até agora foi: tô disponível. Eu tô disponível na Austrália, eu tô disponível na residência, depois na ECMONet para coordenar um mega serviço de ECMO. É o ECMO do mundo, né? A ECMONet. Então, assim, a ECMONet, tudo se produz de ECMO no mundo hoje é da ECMONet. Ou de melhor, né? Vamos colocar assim, não é tudo se produz, mas tudo de melhor é da ECMONet. Então, assim, isso é um negócio gigantesco. Então, assim, você coordenar isso do Brasil, tem que ter disponibilidade. Não é disponibilidade de tempo, não. É disponibilidade de vontade, de estar presente. Interesse, né? Muito interesse. Então, assim, quando a gente fala isso para os acadêmicos daqui, você vai se diferenciar no mercado. E uma das formas de você se diferenciar seja disponível. E na residência é a mesma coisa, assim. A gente fala muito isso, é uma continuidade, né? Então, muita coisa que você construiu durante a sua formação acadêmica, na residência você já tem isso, você entra com os passos à frente, assim. E você, essa sua visão da equipe de residência como um time faz toda a diferença. A gente vê, às vezes, ótimos residentes, mas que não tem essa visão, sabe? De equipe mesmo. De ajudar o outro por ajudar. Não é querendo nada em troca, não é porque eu vou querer 2 plantões ou não. É porque eu vou te ajudar. E tá tudo bem, tá todo mundo no mesmo barco. A gente tá passando as mesmas dificuldades. E você ainda tá passando dificuldade a mais. Então, você podia entrar numa postura ali
cara, eu tô pior que todo mundo isso daqui, e criar um escudo, sabe? Protetor, assim. Pelo contrário, você fez do limão uma limonada. E por isso que esse reconhecimento é tão bacana, assim, porque é mérito, né? Isso é muito legal. E você continuou com as atividades de pesquisa? Todas durante a residência? Meus mentores me pararam. Na verdade, quando eu entrei na residência, eles falaram, olha, agora a gente vai mudar o foco um pouquinho, você vai estar 100% presente aqui. Claro que mantendo, né, alguns papers publicados na residência por projetos que já tinham sido feitos antes, estava mais na fase final. E fiz 2 projetos na residência de coleta de dados e tal, mas que eram mais tranquilos de fazer. Mas todo o ECMONet, por exemplo, eles falaram, olha, agora você continua aqui, mas a outra pessoa vai assumir essas tarefas, porque nesse momento você graduou, vai para a residência e depois volta para cá como numa outra posição no ECMONet, não coordenando isso. E depois você vai fazer terapia intensiva, que você falou. Então, assim, eu acho que você vai estar no ECMONet pro resto da vida. Espero que a promessa esteja lá. Tem pergunta aí no YouTube que eu não tô vendo? No YouTube, deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui. Não, ainda não. E o que você falaria? Você perguntou isso pro seu mentor, né? Assim, o que você tem de conselho para mim? O que você tem de conselho para quem quer seguir esse mesmo caminho que você seguiu? O que você tem para falar para essas pessoas que querem fazer medicina fora do seu país de origem? De incentivo mesmo, assim, de conselho. Eu acho que tem algumas coisas que eu penso que fizeram muita diferença e que eu recomendo, que eu acho que podem fazer diferença. Eu acho que uma é tomar uma decisão, porque eu acho que quando você toma uma decisão, depois disso, você encontra meios. Tomar uma decisão, se o que você acha que vai te fazer feliz é fazer residência fora, então pronto. Então agora você vai fazer residência fora e você vai encontrar o meio. Mas eu acho que o que a gente falou de estar presente é muito importante, não só só estar ali, mas dar o seu melhor em todas as tarefas, porque você não sabe o que vai ser. A Letícia de 2015 não fazia a menor ideia que estar presente naqueles dias do CTI ia levar ela para o grupo de pesquisa, que estar presente no grupo de pesquisa ia levar ela para o ECMONet, que estar presente no ECMONet, mesmo estando no Brasil e respondendo e-mails e sempre achando que poderia fazer mais, mas dando o seu melhor ali, nem imaginava que depois ia fazer as provas e que depois ia... Então, assim, não é fazer as coisas... Você nunca vai saber o resultado, né? É muito difícil a gente falar, não, se eu fizer tudo isso, com certeza eu vou chegar aqui. Mas se você fizer da melhor forma possível, com certeza você vai chegar no mais alto que você pode chegar. Então, eu acho que estar presente, mas fazer tudo muito bem feito, mesmo quando as pessoas não estão olhando, é muito importante. Porque é o que meu mentor me fala, quando o professor Fraser, ele fala, eu não estava ali no laboratório, mas eu escutava de todos os lados. Eu escutava de todos os lados que, de repente, o que ela está fazendo ali? Ela falou que podia ajudar. E quando você fala de trazer café, nem só isso. Quando a gente fazia experimento de transplante, a gente fazia 36 horas de experimento. Então, a gente entrava no laboratório e no bloco... dentro do laboratório tem alguns blocos cirúrgicos e a gente entrava no bloco cirúrgico todo equipado. Só que todo mundo tava ali voluntário, tava todo mundo fazendo pesquisa. Então tinha pouca gente, o staff não tinha muito staff. E era, ok, então eu vou entrar aqui, vou ficar 36 horas aqui, tá. Então chegava antes, a gente organizava o bloco cirúrgico, a gente fazia parte da instrumentação toda. E depois, quando acabava o experimento, tem que limpar. Então tava todo mundo lá, limpando, fazendo tudo e tal. Então, estar ali, dar o seu melhor. E meu preceptor não tava lá, meu mentor não tava lá, ele não fazia os experimentos. Tinha o doutorando que tava fazendo aquele experimento e tal. Mas ele escutava e as coisas saem dali. Quando você começa a fazer um bom trabalho, as pessoas reconhecem, sabe? Não, isso é a maior certeza que a gente tem, assim. A gente gosta de falar isso muito, né? Nós somos vitrines de nós mesmos o tempo inteiro. Então, não é só fazer porque alguém tá olhando. É fazer primeiro, até com compromisso com a gente mesmo, assim. Eu mandei e-mail para um tanto de gente. Eu cheguei antes do CTI, que eu não fazia ideia do que me esperava. Cara, por que eu não vou fazer o melhor que eu posso aqui, sabe? E é sem preocupar com o que vai vir em troca disso. É se preocupar em aprender e se tornar melhor com aquela experiência. Então, acho que é muito do propósito também. Às vezes, as pessoas, a gente recebe sempre a pergunta, como se destacar no internato? Gente, faça o melhor internato que você puder, sem estar preocupado se o preceptor vai estar olhando, sem fazer. Porque a gente também percebe, quando você inverte a lógica, você vê quem está fazendo para aparecer. E isso, sinceramente, a gente não valoriza tanto. Quanto é genuíno, quando o paciente
muitas vezes, eu lembro na residência, às vezes de eu ficar até tarde, o preceptor chegava pra correr segunda visita, sei lá, final de semana. Não tinha que ficar. E eu tava lá, ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, é porque eu quero voltar, eu fiquei preocupada com fulano. Mas eu ia passar, eu falei, eu sei, mas eu não ia ficar em paz. E não era porque alguém ia chegar e ver. Então, isso dá resultado, o trabalho duro dá resultado. E a gente fala isso e ecoa porque é como um mantra mesmo, assim, para as pessoas se inspirarem. Você é uma inspiração para as pessoas. E, com certeza, ouvir isso... Nossa, mas olha onde ela chegou. Sim, mas o que ela construiu lá, mandando e-mail para todo mundo. É engraçado demais, porque, assim, conversando com a Marcela também falou, eu fui mandar e-mail, eu ficava rindo de mim, falando assim, ai, Jesus, ninguém vai me responder. E responderam. Então, isso é muito bacana, assim, inspirador, realmente. Quantas horas você falou? 36? Recado pro acadêmico aí, ó. Que acaba o estágio 11 horas da manhã, 10h59. Tá recolhendo as coisas, fazendo barulho, o preceptor ouvir. Então, é isso, assim. Estar ali sem médico. Eu acho que a gente acabou de falar que medicina é uma parte da nossa vida, mas existem momentos da nossa vida que essa parte fica gigantesca. Fica gigantesca. Então, assim, e aí você tem que se colocar. Você acabou de falar, assim, que seus mentores, as pessoas que te acompanham já há algum tempo, falam, não, foca nisso. Foco agora, suas atividades extras continuam aqui, mas foque nisso agora. E aí o que a gente não vê aí? A gente hoje, e essa realidade da medicina no Brasil, então, assim, que a gente está vendo várias faculdades abrindo, serviços abrindo um atrás do outro na faculdade, é que esse compromisso, assim, esse interesse, essa disponibilidade está se perdendo. Eu acho que saber... A Letícia chegou onde ela chegou hoje, está na posição que ela está hoje, de ser uma das chefes dos residentes, né? Então, isso é um trabalho muito duro. Muito duro. Então, assim, 36 horas no laboratório para conseguir chegar onde chegou hoje. Então, assim, isso no 5º período da faculdade, onde muita gente não tá... eu vou passar por aqui, tá tudo bom, não se interessa por como que vai se formar, e cada vez mais a gente está vendo isso. Então, assim, quem vai se diferenciar no mercado é quem tiver essa postura. Então, a gente fala muito da residência aqui, né? Lá nos Estados Unidos é obrigatório, aqui não é. Então, os acadêmicos se formam e podem trabalhar. E nós estamos vendo, assim, uma tendência pelo aumento do número de médicos formando, e a residência não aumentou proporcionalmente, então vai ficando mais concorrido. E vários estão optando pelo caminho mais fácil, assim, não vou fazer residência, faço um curso, faço uma pós. E a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Para a qualidade de formação, porque você vai fazer o resto da vida, para você, daqui 10, 15 anos, poder escolher o que você quer, né? As melhores oportunidades, você tem que construir agora. Então não adianta escolher o caminho mais fácil, o caminho mais rápido. A gente está falando para um tanto de gente que acabou de formar ou que está durante a faculdade. Esses caminhos mais curtos, eles podem cobrar um preço alto lá no final. Então, é importante ter maturidade e responsabilidade nessas escolhas, sabe? Eu acho que isso é importante a gente falar também. Uma das coisas que o meu mentor sempre falou comigo, ele falou, hoje, ele provavelmente é um dos maiores nomes da terapia intensiva, provavelmente é o maior nome da terapia intensiva na Austrália, e ele fala, eu comecei a ganhar dinheiro com medicina depois de 20 anos fazendo isso, porque ele foi faculdade de medicina, residência, doutorado, pós-doutorado, pesquisa, investindo tempo em pesquisa e fazendo tudo aquilo, e ele fez algumas residências, e ele falou, esse era um tempo que eu tava investindo pra hoje eu poder ser quem eu sou e escolher as coisas que eu falo e ser convidado pra todas essas coisas. Ele vive viajando, vive dando aula, não sei o quê. E ele fala, porque eu construí lá, não tem caminho curto aqui, sabe? E foi a mesma coisa que ele me disse quando eu tava falando da residência. Quando eu tava falando do processo de fazer residência nos Estados Unidos, que eu ia ter que estudar pras provas, que eu ia ter que fazer tudo, ele falou, vai e faz. E aí, durante a residência, aqueles dias depressivos do residente, né? Que eu falo, vou parar por aqui, não vou fazer subespecialização não, chega. Aí eu brincava com ele falava, vai sim, vai. Porque você sabe onde você quer chegar, é esse tempo, e vai, e que você dá conta. Então, assim, é isso. Não existe caminho curto, gente, principalmente na medicina. E eu acho que residência obrigatória nos Estados Unidos é muito bom. Tem gente que acha ruim, que acha que...
enfim, tem outras opiniões, mas Pra eu gente, acho a residência também é obrigatória. Eu acho que a residência... Não é, mas é. Eu acho que não tem como. Não tem como você construir o conhecimento que um residente constrói em uma boa residência fora dela, porque você precisa do ambiente. Você precisa do ambiente. É uma imersão. É uma imersão. Então, e outra, essa experiência do residente de ter os mentores, de ter os tutores, é uma experiência que nunca mais você vai ter depois em nenhuma outra posição que você tiver. Você sempre fala isso, que a curva de aprendizado na residência, ela é uma curva que você não vai ter nunca mais na sua vida profissional. Então, assim, isso é importante trazer, porque é um momento de angústia, é um momento... Ninguém tá falando aqui que é um mar de rosas. Nossa, que maravilha. Letícia acabou de falar que várias vezes ela voltava chorando pra casa. O Matheus, meu marido, falava assim... O que você tá fazendo dessa vida? Ele sabia que eu queria muito. Ele falava assim, não, continua. Daqui a pouco acaba. Porque é isso, assim. Mas eu sabia o tempo inteiro do propósito, sabe? Que eu via que aquilo tava fazendo diferença pra Carol, médica, que eu queria ser mais pra frente. Então... isso é muito importante, ter essa noção. Muita gente fala que o aprendizado que você tem na residência é pela vivência. E que, então vou dar mesmo tanto de plantão, vou trabalhar demais, vou aprender. Mas é uma prática supervisionada. E por isso que eu falo da qualidade também. Não adianta você fazer. Se for fazer só por fazer, talvez seja melhor não fazer mesmo. Concordo. Mas é a oportunidade que você tem de errar sem prejudicar o paciente. É a oportunidade que você tem de aprender sem prejudicar o paciente. E eu acho que essa devia ser uma obrigação do médico, né? De tentar evitar. Porque errar, todo mundo vai errar, né? Não é essa a questão, mas a gente tem que ter muita responsabilidade. E eu acho que na residência é esse ambiente seguro pro residente errar, mas isso não ter um grande impacto na vida do paciente. E crescer enquanto profissional com esses feedbacks, assim, além do erro. Olha, a gente estava conversando sobre isso, sobre residência, funcionamento mesmo, algumas coisas, a importância do feedback e tal. E às vezes você vai dar uma má notícia junto com o residente e ele fez tudo certo, mas tem alguma diquinha ali por você tá 2, 3 anos, 5 anos na frente, um mentor mais sênior, 10 anos na frente, ele vai ter uma forma diferente de fazer aquilo, vai te falar uma coisa e pronto. Você aprendeu o que a pessoa demorou 10 anos para aprender com uma dica. Cara, se isso não é ouro, eu não sei o que é, sabe? Assim, e é isso, essa forma... Você vai lapidando mesmo, né, o seu trabalho. E construindo um diamante mesmo, assim, que é a nossa forma de fazer medicina. Por isso que eu acho que é tão importante falar sobre isso também, né? Sem dúvida. Esse papo tem super a ver com um quadro que a gente vai começar agora. Verdade! Esse mês de fevereiro, os residentes entram em março, né? E a gente vai fazer uma série de episódios com residentes de cada especialidade. Começando essa quinta. Que máximo pra clínica, ortopedia, GO, pediatria e cirurgia. Pra galera que não tem a oportunidade de ter alguém na família que é médico, ou um amigo que tá na residência, escutar. Porque é muito diferente, né? Quando você escuta, você lê lá o edital e você conversa com alguém que tá no serviço. Com certeza. Não, e a gente pediu, né, dicas e várias pessoas ajudaram. Então, um beijo pra quem indicou residentes. A gente fez bem vida real, assim. Não são pessoas, às vezes, públicas, né? A maioria nem é, na verdade. De Instagram, nem nada, pra trazer a visão de quem não tá ali. Porque a visão de quem tá na internet, todo mundo vê, né? Assim, a pessoa acaba compartilhando um pouquinho. A parte boa e a parte ruim. Agora, aí trouxemos diferentes serviços também pra ficar um pouquinho da visão do hospital particular, do hospital público, sobre as principais dúvidas. Eu acho que vai ser bem legal também. Estarei acompanhando. A gente recebeu algumas perguntas aqui numa caixinha lá no Instagram. Algumas você já respondeu. Por exemplo, da Giovana, como lida com a distância dos amigos e da família. Né? Você já respondeu como se... A Luísa perguntou. Como se diferenciar na faculdade para criar um perfil capaz de residência lá fora? A gente falou isso... o episódio praticamente inteiro, né? E assim, eu acho que seguir o exemplo da Letícia, o resumo dessa... Uma coisa que eu queria perguntar como que foi voltar da Austrália? Porque você estava no 5º período, né? Aí você ficou um ano? Fiquei 1 ano. 1 ano e voltou. E aí você voltou pra cá, terminou a faculdade aqui, fez alguns estágios ainda fora, né? Mas como que era esse retorno, assim, pra prática que a gente faz no Brasil? Que alguns pontos é um pouquinho diferente, mas outros pontos não. Você se adaptava, você via que podia ser melhor, ou você falava assim, nossa, isso daqui vai agregar.
Eu acho que meu tempo na Austrália, né, eu não tive tanta experiência no CTI aqui, na verdade. A gente na faculdade a gente tem muito pouco. Então, o ambiente que eu estava mais acostumada a ver lá fora era o do CTI, né? Então, essa comparação direta, eu nem acho justa de fazer, porque acho que não vivi no CTI aqui o suficiente. Mas, quando eu voltei, aquele sonho que eu tinha encontrado, eu sabia onde ele estava, eu sabia que ele não estava aqui. Então foi um processo de adaptação difícil depois do intercâmbio, de entender que brilhou o seu olho lá, e aí você voltou pra cá. Eu falei, tá, então agora eu sei o que eu quero, mas tem mais 4 anos na minha frente. E agora... Só que aí eu falei, não, então peraí, deixa eu pegar o que eu aprendi e trazer pra cá. Então eu fui atrás de professores na UFMG pra fazer pesquisa, pra conseguir fazer alguns projetos lá, enquanto eu estava na UFMG. Eu sabia que isso teria um impacto no futuro, então eu fiz isso. Continuei fazendo meus projetos internacionais e continuei com esse sonho, sabendo que essa era uma parte do processo. Então, que fosse da melhor forma possível. E passei por isso. No internato, nos seus internatos, como é que foi, assim? Você gostou de todos? Porque tem muito isso, né? A faculdade, a FMG, como é muito grande, divide muitos subgrupos e é muito heterogêneo. Então, eu tive pessoas que tal... E a importância do internato na decisão que a gente toma lá na frente da escolha pela especialidade. Eu escolhi clínica por causa de uma professora minha de clínica. E às vezes quem passou por um professor que não era tão dedicado e tal, não tem nem a oportunidade de conhecer a especialidade. Assim. Você acha que isso fez diferença para você também? Eu acho que... Eu entrei na faculdade de medicina falando que eu ia ser cirurgião. E aí falei, não, ser cirurgião... Tive a oportunidade de ir pro bloco cirúrgico muito cedo, com familiares e tudo, e pensei, não é isso, não é exatamente isso que eu quero. Só que aí fui pra Austrália, então, desde esse tempo, desde o 5º período, eu sabia que eu queria ir pro CTI. Sabia que esse seria meu destino final. E a clínica foi uma consequência, porque eu descobri que pra eu fazer CTI nos Estados Unidos, eu tinha que fazer clínica. Só que fiz um internato de clínica e eu falei, não, eu gosto disso mesmo, eu acho isso muito legal. O raciocínio clínico e tudo que a clínica tem. Então, meu internato de clínica foi muito importante. Fiz parte do internato no Risoleta e eu adorei a experiência, aprendi muito e falei, não, é isso aqui. Mas como eu já fui muito direcionada desde o início e eu tava naquela fase pensando nos meus outros projetos e tudo, eu fiz bem feito os outros internatos, mas eu já sabia o que eu queria. Então, acho que nessa parte de descoberta das outras especialidades não foi tão importante assim pra mim. Mas tive vários colegas que mudaram de ideia durante o internato, né? A gente tava conversando muito recentemente, porque agora eu tô... Ainda tá longe, mas já mais ou menos, né? Fazer 2 anos de cursinho pra residência, 1 ano de cursinho pra residência. E a gente acaba conversando, né, com pessoas que passaram, e às vezes passaram em posições muito legais na residência. O que você fez? 1000 questões por semana... E aí, como que você faz isso, concilia com o internato? A maioria das vezes o internato sai prejudicado, né? E aí, eu tava conversando com a Carol e falei, Gabriela, não, faça o internato, faz direito, e no seu último ano, você dá um gás. A gente sempre fala isso, você falou, né, do que você focou, você teve que abrir mão para você conseguir estudar para suas provas nos Estados Unidos. E aqui não é diferente, né? A gente tem o desequilibrar-se no processo de buscar um equilíbrio no futuro. Na época do internato, nos últimos 2 anos, nos últimos 2 anos, já tem uma dedicação maior, porque o horário do internato é diferente, você tem hora para chegar, mas não tem hora para sair, né? Pelo menos na nossa época era assim. E a dedicação no último ano, pensando na residência. E esse já é um período que você tem que abrir mão das coisas. Mas para o médico, esse é um caminho que já até é um pouco natural, porque para passar no vestibular de medicina, você tem que abrir mão. Aí depois, lá na frente... a residência. E aí depois, ao longo da residência, abrir mão também de outras coisas em prol de se dedicar à residência. Eu acho que isso tudo vai deixando a gente mais maduro, sabe? Para encarar esse processo de abdicação de uma forma mais tranquila, mais amena. Não que você vai sentir falta, que você vai ter esses dias e falar, eu quero jogar tudo pro alto. Tudo bem, mas você dorme e passa no outro dia, vai trabalhar feliz. Exato. Você sempre fala uma frase, quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Eu só parafraseio, né? Guimarães Rosa. Créditos. Eu gosto muito dessa fala dele, assim. Porque é isso, gente. Você escolheu... Você não conseguiria voltar da Austrália e fazer medicina aqui com aquele brilho no olho que você encontrou lá. Então, se você não se dedicasse ao máximo, você não ia ser realizada nunca. E eu tinha muito medo, eu falo isso com o pessoal no Instagram.
vendo a minha grande inspiração na clínica médica no internato, falava assim, gente, eu preciso ser uma boa médica. Só que esse conceito era abstrato, eu não conseguia explicar muito bem para as pessoas o que é ser um bom médico, né? Porque é um pouco até individual, assim, o conceito de bom, né? Mas tem coisas que não são tão individuais assim. E quando você vai para a prática, quando você está perto de alguém que você admira, você fala assim, isso é ser bom. Se aumenta o sarrafo, você não se contenta com outra coisa a não ser aquilo. E aí, quando eu terminei a faculdade, a gente que fez federal, você acaba sendo um pouco enviesado. Quem vai continuar aqui a fazer residência nos hospitais escola que você passou. Então, era HC para mim, a primeira opção. E eu vivi esse conflito interno, assim. Se eu não fizer HC, eu não vou ser essa boa médica que eu quero ser. E eu tive que desconstruir isso em mim. Falar assim, não, peraí, tem outros caminhos para chegar nisso. É muito mais do que onde eu vou fazer residência. Eu quero uma boa residência, mas isso perpassa por outras escolhas no caminho. E isso é muito legal, porque quando a gente olha para trás agora, você olha, né, Letícia de 2015, parece que são 8 anos, é muito tempo agora, mas voa, né? Boa. Você olha e fala assim, gente, caramba, que legal. E você fica orgulhoso. Sim. E eu acho que isso é que motiva a gente a continuar buscando isso. Porque é prazeroso, assim, é gratificante. Tanto que eu cresci nesses anos, foi difícil. Se orgulhar de quem você está se tornando. Poxa, as minhas escolhas estão valendo a pena, sabe? Isso é legal demais. E aquele sentimento de que eu olhava e pensava, nossa, quando eu tiver daqui a 8 anos, eu vou ter muita certeza de tudo que eu estou fazendo. Você continua absoluta, certeza absoluta. E aí você chega aqui e você fala, aí você olha para as pessoas que você admira e você fala, nossa, tem tanta coisa ainda para eu buscar. Mas eu acho que esse é o segredo, a busca de sempre. Mas acho que mais do que isso é não comparar o seu processo com o resultado dos outros. Porque se você ficar pensando, olhando para aquela pessoa que você admira e pensar, eu nunca vou ser igual a ela, porque você tá comparando quem você é agora com aquela pessoa, você tá literalmente ignorando todo o processo daquela pessoa pra chegar naquele resultado, pra ser quem ela é. Você tá ignorando as 36 horas de laboratório que ninguém viu. Ou mandando e-mails e revisando e-mails burocráticos que eu não sabia o que tava fazendo. Então, assim, eu recebo demais essa pergunta no Instagram, como que você chegou até aí? E aí, quando eu falo, aí a pessoa, não. Quero não, obrigada. Aí eu falo, vai. Mas grandes conquistas precisam de grandes esforços, não tem jeito. Senão elas não viram conquistas, né? E na live ontem eu tava até citando uma disciplina em Harvard que é uma aula de busca da felicidade. Na aula tem até um outro nome de... a questão de entrepreneurship e happiness, etc. Mas ele fala que a busca pra realidade, da felicidade é o sentimento de conquista. E o sentimento de conquista você só tem se você conquistar coisas altas, se você buscar coisas altas. Se você não buscar nada, você não vai conquistar nada nunca. Então, eu acho que isso faz parte, mas entender que se você só se comparar e se jogar pra baixo, não tem jeito. E buscar fórmulas de bolo também, né? Eu sinto um imediatismo enorme, assim. Uhum. É natural, a gente fica com uma certa ansiedade ao longo do processo, mas é longo prazo. Saber que as escolhas de agora, elas vão determinar o nosso futuro daqui 10 anos, 15 anos, dá uma tranquilidade. Fala assim, opa, peraí, as coisas vão vir, mas tem tempo ainda, tem muita água para correr debaixo dessa ponte, tá tudo bem, é assim com todo mundo. Isso te dá mais fôlego, sabe? Porque eu acho que as pessoas estão muito desesperadas, assim. Aí tentam uma fórmula de bolo. Nossa, mas eu fiz exatamente o que ele falou. Mas será? Você sabe exatamente o que ele passou? Não, você não sabe, né? Então, comparar os resultados, se comparar com os outros e buscar fórmulas de bolo, eu acho que isso aí não vai... Quantas vezes você escutou? A Letícia tem o dom, né? Do inteligente. Né? Então, assim, esse dom, né, que até agora durou 8 anos, te dispendiou um tempo enorme de dedicação, esforço, trabalho. Então, assim, as pessoas querem ser a Letícia, mas não querem passar pelo que a Letícia passou. Você quer ser seu mentor, mas você já entendeu que você vai ter que passar pelo que ele passou para você ser ele. E é isso. Assim, eu quero ser... Eu quero ser, assim, no sentido de... O meu espelho admiração, é ele. Uhum. Então, assim, mas para chegar onde ele chegou, eu vou ter que fazer o que ele fez. Então, assim, eu não vou me transformar naquela pessoa... Do dia pra noite. Sem... Daqui 20 anos, eu não tiver me esforçado muito para chegar.
é o que você acabou de falar. Letícia, como que você chegou até aí? Assim que eu fiz, ó. Não, mas isso? Não, mas eu achei que fosse mais simples. Isso aí dá trabalho. Aí é o lado que eu acho da rede social que eu não tenho Instagram, né? Então, assim, Tem Chama eu tenho Chama Clínica. Eu tentei, mas não consegui essa batalha. Mas assim, não nenhum, pelo contrário, virei uma chave na minha vida sobre rede social, mas eu acho que a gente ainda está num processo de transformação das pessoas entenderem isso. Quem olha seu Instagram hoje, a vida da Letícia é perfeita. A vida da Letícia, nossa, Letícia, tá assim, olha, isso, ela tem tudo ela mora que ela em queria. Nova York. Desculpa decepcionar. Não, é assim, eu acho que e é interessante isso, porque a gente, e aí, gente, assim, se espelhar numa pessoa, ter uma pessoa como referência, e legal, eu tenho certeza absoluta que você é referência de muita gente. E que legal que é. E assim, eu vou te falar que muito da sua história eu acabei de conhecer agora, tá? Então, assim, muitas coisas a gente acompanha no Instagram, já vi outras falas suas, então assim, mas algumas coisas eu conheci aqui agora. E que legal que é conhecer o processo da Letícia, porque as pessoas te veem no Instagram hoje e aí a interpretação errada disso, do imediatismo. Não, mas a vida dela é maravilhosa. Ela mora em Manhattan, faz uma faculdade, uma residência em Nova York. Cara, é isso que eu quero da minha vida. Perfeito. Mas você está disposto? E a gente você fala tem disponibilidade? Muito... E aí que tá. E aí que as pessoas se perdem. Porque a frustração vem na mesma velocidade que a expectativa. Porque a pessoa não tá disponível para passar porque a Letícia passou. Na hora que você conta isso, a gente fala que o Chama Clínica, que a gente quer falar um pouquinho da vida real. Então, sempre. assim, eu me recusei e a gente fala isso, assim, uma das condições pra gente estar aqui hoje é ser real. Ser o que a gente é e o que a gente escuta. Então, assim, mas vocês são isso mesmo, né? Letícia é isso mesmo. Então, assim, pra caramba, cara. Proposta pra ser residente, cara, é isso, cara. É isso, entendeu? Mas é legal demais, assim. Porra, Letícia, normal. Nossa, é normal. Gente, muito. E sabe o que eu acho? Quando a gente entende... Você falou frustração. E eu acho que quando a gente entende que o processo faz parte, a gente se aproxima muito mais daquele ídolo. Sim. Do que quando a gente não entende que o processo faz parte. Porque quando eu olho pro meu mentor e falo, nossa, como que eu chego até ali? Nossa, eu nunca vou ser igual àquela pessoa porque ele tá muito na minha frente. Eu tô descartando todo o processo. Sim. Mas se eu viro e falo, eu vou chegar até ali porque eu preciso de 10 anos fazendo isso todos os dias, bem feito, aprendendo, absorvendo, sendo esponja na residência, né? Absorvendo todas as informações de todo mundo. Aí sim eu vou chegar até ali. Você se aproxima muito mais. Aquilo se torna possível, mas você entende que é o processo. Possível e fácil são duas coisas completamente diferentes, né? Exatamente. Nesse momento, elas são opostas. E ser feliz ao longo do processo também, aproveitar isso, porque o processo é longo demais. A gente tá falando de 10 anos. Triste esse tempo todo. Quando eu chegar no meu mentor, eu vou querer ser ele daqui 10 anos. Exatamente. Entendeu? E isso é bom demais, porque essas motivações são o que nos tiram da nossa zona de conforto e nos fazem crescer. E entender e buscar a felicidade nisso. A gente falou de vários percalços aqui, vários obstáculos, mas a Letícia é feliz, porque ela vê os frutos das escolhas que ela fez e vê o crescimento e faz dela. Com amor, é o que você falou no começo do podcast. A gente tem muita responsabilidade com isso, foi uma das motivações pra gente entrar no digital, assim, é compartilhar um pouquinho da rotina real, assim, das escolhas, das dificuldades, das incertezas, às vezes das angústias, do trabalho final de semana e não sei se um dia eu vou parar de trabalhar final de semana e tá tudo bem. Aí a Gabi estava em dúvida se começava a compartilhar um pouquinho da faculdade de medicina, porque dá um boom, né? Começou, a gente deu um empurrão, foi ao contrário agora, né? Porque eu tava numa posição muito confortável. É até muito engraçado viver isso agora, porque eu tô com a Carol desde do primeiro dia. Desde o dia, não, vamos começar. Eu fazia os posts, antes a gente não tinha social, a gente não tinha ninguém. Era eu, ela, computador e um sonho. Igualzinho eu e a Cris. E aí, eu falava com ela, Carolina, você tem que perder a vergonha. Pega seu celular e grava no meio da rua. Assim, grava em qualquer lugar. Ninguém paga suas contas. Nenhum story hoje. Que vergonha.
Nossa, espera aí, eu tenho que gravar. Seus seguidores vão sair. E eu mandava real. Aí agora o jogo mudou. O jogo virou, não é mesmo? Eu tô adorando isso. Ela fica. Vai, Gabriela. Eu falei assim, Gabi, é a nossa filosofia, assim, é o que a gente acredita. E tudo que a gente faz com muita crença, assim, com essa motivação genuína, dá certo, assim, vai fazer sentido pra alguém. E eu falei, você vai mostrar isso, porque tem um tanto de Instagram de medicina que mostra uma receita de bolo. Hoje em dia, o sinônimo do sucesso é acordar 5 horas para correr, e aí depois tem uma alimentação completamente balanceada todos os dias, e faz isso aqui. Tem um script do sucesso, né? E você vai, estuda 99 matérias, faz 1000 questões e volta a tempo de fazer um devocional e dormir 8 horas por dia. Não tem jeito, gente. E aí não a tem pessoa jeito. mira nisso e fica frustrada. Mas é isso. Fala assim, gente, eu nunca vou ter essa vida. Porque a vida de ninguém é assim o tempo inteiro. E tá tudo bem, entendeu? E essa é a responsabilidade de dividir. E é por isso que você continua nos inspirando. Porque você traz também os obstáculos, tudo com muita responsabilidade. Mostrando tudo, né? Não é só uma parte, não é só um recorte para as pessoas acharem que é perfeito, que foi muito fácil, que você só brilhou ao longo dessa vida. E a gente tá falando de rede social e falando de amor, né? De amar o que faz. Eu acho que quando eu comecei a compartilhar as coisas no Instagram e as coisas começaram a crescer, eu vejo muita gente, muito médico entrando na rede social pensando naquilo ali ser não só o meio, mas o fim também, né? Então, peraí, eu vou entrar na rede social pra depois viver de internet. Rede social, de curso, de internet, do que for. E quando eu criei o Jornada e depois criei o curso de inglês médico e tudo isso, algumas pessoas colocaram essa expectativa, né? Ah, então você vai fazer isso e aí depois você pode até viver do Brasil e tal. E foi uma coisa que eu sempre deixei muito claro, e hoje a gente tem um time que trabalha junto, eu falo, gente, eu amo medicina. Nem se a gente vendesse 1 milhão de cursos e 10 vezes mais dinheiro, vocês iam conseguir me convencer a deixar de ser médica. É o que eu amo fazer. Eu amo o Instagram, amo o pessoal que me acompanha lá, amo ver as pessoas conquistando isso também. Mas eu sei que eu sou 100% feliz naquele CTI da Austrália. E eu preciso disso pra ser. É o que eu amo fazer. Eu amo... O dia pode ser caótico no hospital, mas é onde eu gosto de estar. Então, eu acho que quando você traz essa verdade, quando você traz... Às vezes o dia é caótico mesmo. Às vezes eu quero sentar e chorar e falar, vou largar isso tudo. Não é nem ver de internet, não. Eu quero ver de nada. De água e eu quero voltar pra minha mãe. Mas existe. Mas não significa que é o todo. Eu acho que colocar esse amor pela medicina em pauta é importante. Porque acho que as pessoas têm pensado nisso de rede social como um meio pra largar a medicina, e não é tão assim, né? Tem pessoas que estão ali que amam os dois e que falam sobre isso e que inspiram as outras pessoas a falarem também. Não, o povo lá de casa ficou horrorizado. Falou assim, se você ganhasse na Mega Sena, você ia continuar trabalhando? Eu falo, sim. Com certeza absoluta. Você sempre fala isso comigo, é muito legal. Sim, eu vou continuar trabalhando, porque eu sei que é isso que me dá. Essa é uma parte muito feliz da minha vida, eu sou muito feliz lá. Teve uma das palestras mais bonitas que você já deu, foi sobre maternidade e medicina. Foi uma das mais lindas, eu queria ter gravado aquela palestra. E aí, ela falou que existe muita culpa em volta disso, né? De ser mãe e trabalhar, e ser médica, e ser blogueira. Cria todo um outro rolê ali. Mas que você entendeu que pra Carol mãe ser feliz, a Carol médica tem que ser feliz. E a Carol do Instagram também. E todas essas versões estão ali, fazem parte de quem você quer ser e quem você é. Isso é muito legal. Saber que não é só a Letícia residente. É a Letícia residente, é a Letícia blogueira, é a Letícia esposa. Quando eu tenho férias na residência, vai chegando no final, o Stefano fala, tá na hora de voltar, né? Ele começa a perceber que as coisas você tá precisando. Tá na hora de voltar. Eu amo viajar, amo tudo. Gente, quem não ama ficar de férias, né? Não. Mas ele fala... Chega uma hora que dá saudade. Prazo de validade, né? 2 semanas já deu, eu falei sim. Exatamente. Então... E a gente acaba... não, de novo, medicina é uma parte. Mas pra gente que gosta de medicina, igual a gente gosta, pra gente que ama medicina, e gente, assim, as duas estão aqui de prova de uma coisa que, assim, medicina me tira o sono. Literalmente. Ele não encontrou o sono nem depois da residência. Nem depois da residência. Na verdade, eu perdi o sono depois da residência. Então, na residência eu dormia. Mas e antes da residência também dormia. A responsabilidade vem. Na residência, ela é compartilhada. Aí depois da residência melhora. O sono não. Então, assim, o que a gente não é só realização. É realização também. Mas não é só realização. Então, assim,
é estar ali por amor àquilo, trabalho, o clichê, não, o meu trabalho não é trabalho, assim, é isso, assim, eu acordo para trabalhar, eu acordo, tá ótimo, tudo bem, vou acordar, vou pro hospital, assim, é uma rotina que é prazerosa, que é estar naquele ambiente, resolver os problemas, faz parte do processo. Então, assim, e a gente estava falando disso agora, a frase do Guimarães Rosa, ela é resumida, a felicidade está no processo. E é isso. A gente é muito feliz porque a gente acredita nisso. Acredito no processo. Eu acredito que e amo o que eu faço, assim, e respiro medicina mesmo. É assim. Então, assim, tem meus momentos de lazer, viagem, faço. Não, ok, sim, importantes são. Mas medicina é muito importante. E a gente amar medicina, assim, posso fazer o que for em qualquer lugar do mundo, mas médico é uma certeza absoluta. Então, assim, é isso. Quando a gente vê você falando da rede social, do digital, isso é legal demais, assim, a forma que a gente tem de se comunicar, inclusive, né, de transmitir isso que a gente está acabando de falar agora. Então, mas a gente não perder a essência, então isso que é mais legal. Na hora que eu escuto você falar que, olha, tô com meu pé tá lá no CTI ainda, minha cabeça tá lá, entendeu? Então, assim, é essência. Você nunca vai perder a essência. Então, e nada vai te tirar isso. É isso que a gente tem que se cuidar, sabe? Da nossa essência não sair. E é isso. Eu acho que se você é estudante de medicina ou médico e você, no momento que você está com o paciente, você consegue tirar algum tipo de dor, que seja física, psicológica, o que for. Sim. Se aquele momento não te faz muito feliz, você está na profissão errada, com certeza absoluta, gente. Tudo bem, todo mundo fala, a medicina é só mais uma profissão, eu discordo. Eu Nossa, acho que total. isso é uma coisa muito poderosa, é um poder muito grande que a gente constrói Poderia na uma medicina, e uma responsabilidade. responsabilidade muito grande de fazer a melhor coisa possível ali. Então, eu acho que se naquele momento, se tem um momento que você deve decidir se você é médico ou não, é no momento que você consegue tirar uma dor e aquilo ali não te dá nem um pouco de felicidade, porque pode até ser um pouco egoísta, mas aquele momento que eu vejo um paciente tendo um alívio do que for, me faz muito feliz. E eu quero fazer mais, e eu quero repetir. E sei que para eu conseguir fazer aquilo, eu tenho que ser muito bom no que eu faço. E quanto melhor eu for, mais dor eu consigo tirar. Então, eu acho que é um processo de tentar melhorar sempre para conseguir fazer isso. E eu acho que a medicina é isso. E seja feliz no processo. Porque esse Exatamente. processo é longo. É longo. Eu acredito Ele que não acaba, né? Não vai acabar. Ele não acaba, né? Ele não acaba, assim. E a gente não tá pronto, né? A gente nunca vai estar pronto. Eu nunca vou achar que eu tô... E é isso que os médicos e qualquer profissional, mas o médico principalmente, assim, o médico que se considera pronto, ele não tem nenhuma... que nada mais o motiva que isso, o desafio de cuidar de um paciente, e cada paciente é único, né? Ninguém toma banho no mesmo rio, né? Então é isso, assim, eu posso entrar hoje e amanhã no mesmo rio, não sou a mesma pessoa, o rio já passou, né? Uhum. Então, assim, é a mesma coisa, o paciente, nenhum paciente é igual. Os pacientes não são iguais em dias diferentes. A gente trabalha com medicina de hospital, o paciente de hoje é o diferente de amanhã. Na UTI, o paciente de agora daqui uma hora ele é diferente. Uhum. Então, assim, entender isso e tentar extrair daquele momento e fazer o melhor é o que tem que nos motivar. Isso não acaba. Acaba na hora que a gente morrer. E a gente sempre fica com essa sensação. Isso não pode ser prejudicial, né? Eu acho que isso é bom pro médico. Mas essa sensação de sempre conseguir fazer mais. Eu quero sempre... Nossa, sai um não sei o que e será que isso vai melhorar o que eu faço pro meu paciente? Eu vou lá, leio e consumo. Isso é bom, essa é a motivação do bem, que vai nos motivar, que vai impulsionar a ser melhores, né? Sim, Tem nós mais não pergunta? somos normais. Não. Tem mais pergunta? Nós temos que chegar ao fim, infelizmente. Tem várias perguntas aqui, Então. mas muitas já foram. Como saber se sou perfil de residência nos Estados Unidos? A Luísa perguntou. Ixi. Eu acho que
perfil de residência nos Estados Unidos significa, 1, você querer, 2, você amar muito o que você faz, que vai dar trabalho pra chegar até lá. Mas se você amar a medicina, é isso. É só, se você souber que você quer ser um bom médico e que morar nos Estados Unidos é um dos seus planos, porque não é porque você pode ser um ótimo médico aqui, não precisa estar nos Estados Unidos, mas se morar nos Estados Unidos fizer parte do seu sonho, você tem perfil pra isso, não existe isso. Você não tem um quadradinho que você tem que chegar lá. Tem o perfil. Não tem os pré-requisitos. Tem o perfil. Mas hoje tudo é cheque, né? Que eu gosto É isso. Mas esse cheque... Tem uma aqui que é ótima, porque a gente viveu isso agora. Não sei se você sabe, mas a residência de terapia intensiva no Brasil agora mudou, né? Pela sua cara eu já entendi a resposta, eu vou te perguntar. Se a residência de UTI fosse acesso direto nos Estados Unidos, o que você acharia? Eu já entendi sua resposta, não pode ir. Então, botando no spot aqui, né? Eu acho que a clínica, ela é muito importante. Eu acho que... em inglês, a gente tem uma fala que a gente fala que ICU is medicine on steroids. Então, seria que a clínica em anabolizantes aí, né? Tudo acontecendo muito rápido. Eu acho que quando você está no CTI, você tem que pensar muito rápido. Legal mesmo. Você tem que pensar muito rápido e você tem uma responsabilidade muito grande, porque o seu paciente está, querendo ou não, morrendo ali, né? Você está tentando lutar com alguma coisa para trazer ele de volta. Então, óbvio que, né, tem pacientes no CTI, mas estou falando de pacientes muito graves. E você não saber o máximo possível naquele momento pode custar muita coisa. Então, eu acho que a clínica, como base da medicina intensiva, eu acho essencial. E lá nos Estados Unidos, quando a gente faz o fellowship em medicina intensiva, é para lapidar coisas da clínica. São quantos anos? São 3. Então, são 6 no total. Uhum. São 3 de clínica e 3 se você fizer terapia intensiva combinada com a pneumologia, que é a mais comum. Se você fizer só terapia intensiva, são 2. Então, são 5 no total. Que era o que antigamente era aqui. Aliás, 4, né? Porque são 2 e 2. A clínica médica ainda só 2 anos. São 2, Então, eu acho que clínica a gente concorda CTI é a mesma coisa, só mais um pouquinho mais intensa. E aí... A gente fala que é em bolos. É uma clínica médica em bolos, terapia intensiva. Mas é isso, assim. É o que a gente sempre fala. Essa pergunta vem todo episódio que a gente faz, tudo no Instagram. Abriu uma caixinha. No TikTok já. Pergunta, terapia intensiva. E eu sempre escutei, você falou uma coisa agora que eu falo tem um tempão. Assim, a terapia intensiva já me falaram que ela é complementação da clínica médica. Você falou uma coisa que é muito legal, que é a lapidação da clínica. Então, é clínica médica. Com então, certeza. assim, não é uma... A terapia intensiva sem clínica médica, ela não é bem feita, ela não é de alta performance, ela não é o melhor pro doente. Então... Porque na terapia intensiva, muita gente fala, não, mas é só tirar o paciente do quadro grave e depois a clínica resolve, né? Depois a clínica resolve. Depois alguém chama... Só que as pessoas, o que eu acho que as pessoas não entendem é que quando o paciente tá ali grave, tudo bem, você vai, né, o que for, você vai tirar ele daquele estado grave, com certeza, esse é o foco principal. Mas se você estiver trabalhando na causa, a sua chance de sucesso, ela é muito maior. Então, quando você chega na causa, você tem que saber. Agora, não, Letícia, eu posso pedir interconsulta. Tá, mas você vai pedir interconsulta de quê? Se você não sabe o que é. Porque no manejo, a interconsulta te ajuda, mas eu acho que é um papel nosso o diagnóstico. Eu não acho que o diagnóstico tem que vir de especialista. Você estava hoje na nossa discussão? Vocês tiveram essa discussão? As residentes vão me ver e não nos vão deixar mentir. A gente estava falando exatamente disso, assim. A gente estava com vários desafios diagnósticos recentes. E a gente sempre fala disso, não terceirizar a função do médico, né? Então, a gente assume a clínica médica, a gente fala que é a clínica médica raiz, mas é isso. Eu quero entender tudo o que está acontecendo do meu paciente. E aí, quando for tratar, eu encaminho. Eu sei diagnóstico de um linfoma. Cara, a gente consegue fazer, a clínica médica é capaz de fazer. E óbvio que isso não vai atrasar o tratamento do paciente, isso não vai piorar o desfecho, não vai ter impacto nenhum. Pelo contrário, vai melhorar. Porque quanto menos médico envolvido, melhor para o paciente, menos interconsultor, fica mais bem conduzido os casos. E menos fragmentado, né? O Fabrício ama falar isso, né? Que é o diagnóstico etiológico e o diagnóstico sindrômico. O médico que só faz diagnóstico sindrômico, cara, ele é limitado. Porque é o diagnóstico etiológico que vai mudar o curso das coisas, né? Você falou uma coisa que em terapia intensiva é fundamental. E a gente esbarra nisso. Tem paciente, na terapia intensiva tem basicamente 3 perfis do paciente. Tem paciente que vai entrar na terapia intensiva, se eu não fizer nada que vai prejudicar ele, ele vai sair.
Melhora com, sem ou apesar do E de preferência, apesar do médico, porque tem se você não estragar. Então, tem paciente que vai precisar de intervenções pontuais, sindrômicas, e vão sair. Agora, onde eu faço diferença? É no outro lado da curva. É ali que eu faço diferença. Gente, dar alta no CTI para um paciente que vai receber alta do CTI, independente da minha atuação, ok. Não é o grande feito. Agora, a gente tá ali para resolver quem não ia sair. A chance de não sair dali era enorme. Então, e como que eu tiro aquela pessoa dali? Fazendo diagnóstico etiológico. Ninguém sai do CTI, só um doente grave, sem eu entender o que está acontecendo. Se eu só tratar um choque séptico, se eu não souber de onde ele está vindo, como que aquilo aconteceu, que doença que gerou aquilo, você pode tratar agora, só que ele não vai sair. Você vai tratar, ele vai melhorar, e piorar aí? De novo. E piora. E é aquele paciente que não sai do lugar. É aquela coisa que fica ali, e vai ficando, até acontecer. Ou eu resolvo me atentar ao que está acontecendo e investigar o que está acontecendo, ou eu vou ou ele vai morrer. Que é o desfecho pior, né? Ou então terceiriza, né? Tudo, chama interconsulta aqui. Só que aí pior, que você não sabe nem o que você está procurando, né? E aí começa a ter mais heterogeneia do que tudo, né? Porque aí você começa a ter um olhar. O olhar já vem com o óculos da especialidade. Claro. Ele não consegue vir com o óculos da clínica do tipo qualquer coisa. Isso aqui pode ser qualquer coisa, né? Fragmentação do doente, né? Isso a gente que não é a medicina que a gente acredita. E eu acho que, assim, óbvio que CTI são pacientes graves e pacientes morrerem é comum e vai continuar sendo apesar de tudo, mas eu acho que tem quanto mais você souber, mais chance você tem de encontrar coisas que ninguém mais encontraria naqueles pacientes, e às vezes são reversíveis. Ou às vezes até identificar mais precoce. Quando você tem um maior leque de ferramentas, você consegue identificar mais precoce e ter um impacto no prognóstico do paciente. Gente, tá uma maravilha esse episódio. Eu queria ficar falando mais 2 horas, mas nós temos que encerrar. Tem pessoas esperando ali fora já. Daqui a pouco eles vão invadir. Eu acho que eles vão desligar os microfones, apagar as luzes. Pelo amor de Deus. Minha voz. Um beijo pra equipe do estúdio que mais uma vez está nos atendendo de última hora. E também já entendeu chamar clínica. Já entendeu chamar clínica, eles trabalham no mesmo mood que nós. Um beijo pra vocês que nos aguentaram falando 2 horas no ouvido de vocês, mas foi maravilhoso, eu tenho certeza. Muito obrigada, gente. Nossa, foi fantástico mesmo. Valeu, obrigada. Foi uma delícia. Eu já te conhecia, mas conhecer um pouquinho mais da sua história e que a gente compartilha tantos pontos em comum, assim, foi um presente mesmo. A gente já queria te trazer para uma série de coisas, mas isso reafirmou o tanto que era importante você estar aqui com a gente. Obrigada. Não te conhecia pessoalmente, e assim, é muito mais legal do que no Instagram, né? É muito mais legal. As histórias são muito legais. Não, é muito mais legal. Eu acho que você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. No Instagram ninguém me escuta. Então, assim, definitivamente não. Muito obrigado pela sua disponibilidade da correria e até pela história de ter vindo a Belo Horizonte tão rápido e ter essa disponibilidade de ficar aqui 2 horas com a gente conversando, assim, falando do que a gente mais gosta, mas, assim, não é fácil, a gente sabe disso, ainda mais numa correria do jeito que você tá, com a residência te esperando nos Estados Unidos, com todos os seus projetos. Então, assim, muito obrigado mesmo. E eu acho que esperamos em breve a gente conseguir fazer mais episódios, conversar mais, trocar mais experiência, até com você lá e a gente aqui. Com certeza. Olha que eu volto, hein? Por favor. A gente com novas histórias falando de terapia intensiva que também. Verdade. Eu seria nem um sabia longo dessa parte de episódio. terapia intensiva. Aí vai ser outro episódio. Foi a parte mais legal. Eu gostei muito. Muito bom. Gente, muito obrigada pelo convite mesmo. Adorei a conversa. Acho que o tempo de conversa fala por si só, né? Adorei a conversa e eu falei com minha mãe quando eu tava vindo pra cá. Ela falou, que horas eu te busco? Porque a gente tem um compromisso depois daqui. Aí eu falei com ela, 1h, né? Pode me buscar às 7. Aí ela, 8h30 eu chego. Ela já entendeu. Eu acho que ela entendeu. Ela entendeu. Ela deve seguir a gente. Não conhece a filha que ela tem. Ela sabe que eu gosto de conversar. Você notou que o script ele se perdeu na segunda fala sua, né? Exatamente. Só porque isso acontece com alguma frequência aqui no Chama Clínica.
Isso quando tem um script, né? Isso, quando tem script. Então Você não com maior antecipação Não, de todos hoje a os gente arrasou. Não. Você ficou preocupada no início? Eu falei, Gente, como que vai ser? Eu não sabia nem que era ao vivo. Oi? Notícia sem filtros total aqui, porque foi o que foi. Gente, Muito bom. recados finais. Nós temos vários. Sigam a Letícia, pra quem não segue. Eu acho que agrega muito essa experiência. Por mais que não queira ir pra fora, eu acho que a experiência, essa visão é sempre complementar e sempre vai nos agregar. Sigam a Gabi agora. arroba Mestre da Gabi. Arroba Mestre Gabi. Nossa newsletter tá super legal. É jabá, mas é porque realmente nos orgulha. Sabe aquela coisa de ter um projeto e quando ele sai do papel, você olha e fala assim, gente, Não, a que legal, newsletter que bom que a gente tá faz muito isso. legal. Que dá muito trabalho. Assim como estar no Instagram, igual a gente tá, também dá muito trabalho. E se inscrevam no canal, né? Nosso canal tá aí No crescendo. Sim, no YouTube, no Spotify. Chama Clínica no Spotify. No YouTube, podcast Chama Clínica, né? E no YouTube tem que ativar o sininho lá para notificações, que isso é bom Mesmo. também. No TikTok Curtir. também. TikTok, todas A gente tá em todas as plataformas, até no seu e-mail. A gente não te Não é isso. vence pelo cansaço. E eu acho que muito mais, muito além do que eu acho seguir o Instagram da Letícia, assim, eu acho que é muito além de querer ir para os Estados Unidos. Com certeza. É aprender, eu acho que isso, assim, é aprender, ter essa felicidade no processo que a gente acabou de falar aqui. Então, eu acho que tem que seguir lá e agora eu acho que a gente vai mudar, eu acho que vou mudar até minha visão sobre o que eu tava vendo no seu Instagram, você pode ter certeza. Frase final. Tem frase final? Tem uma que eu tinha escolhido antes do episódio e ela, por sorte, não sei se por sorte ou pelo destino, ela é perfeita. O impossível não é um fato, é uma opinião. Então, assim, você mostrou isso. A sua trajetória mostra isso. Assim, quantas pessoas te falaram que é impossível? Era impossível. Não, isso não é fato, né? Impossível é uma opinião. Você nunca achou isso. Então, assim, e você construiu sua carreira inteira, está construindo ainda, né? Está em construção até agora, você construiu pensando nisso, assim. Isso é uma opinião das pessoas, não é sua opinião. E a nem opinião de fato. pessoas que não querem pagar o preço do processo, né? Exatamente. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchauzinho, até a Tchau, próxima. tchau. Aí a gente fica igual a Rede Globo.